A gente gostaria de dar início ao SCC Meio Dia de hoje de um jeito leve, descontraído, trazendo boas energias para você que está em casa. Afinal, é sexta-feira e todo mundo merece um dia de leveza, de alegria, um respiro depois de uma semana intensa. Mas, infelizmente, hoje não dá para fazer isso. Não dá para falar em uma sexta-feira feliz quando, em apenas uma semana, 3 crianças foram vítimas de violência. Em 2 desses casos, elas não sobreviveram. Aqui, não dá para falar em tragédia isolada. Quando uma criança morre dessa forma, é como se toda a sociedade tivesse falhado. É um sinal de que algo está muito errado. É o momento que nós precisamos nos perguntar: as medidas protetivas que existem hoje estão realmente garantindo a segurança dos nossos filhos? De que adianta uma guarda compartilhada que, em muitos casos, acaba virando um risco e não uma segurança? Quantas vezes a gente vai ter que ouvir que a justiça já tinha sido avisada, que a família já tinha denunciado, mas nada foi feito a tempo? É revoltante, porque quando uma criança morre, não é só uma vida interrompida. É a prova mais dolorosa de que as instituições falharam, de que os mecanismos de proteção não funcionaram e de que nós, como sociedade, escolhemos virar o rosto. A reflexão que fica e o que mais pode ser feito, será que estamos de fato protegendo quem mais precisa ser protegido? Que outras ações são necessárias para evitar histórias tão dolorosas que se repetem? O que não dá mais para aceitar é que casos assim sejam apenas números nas estatísticas ou nas manchetes de um jornal. Não, esse não é um tema que pode ser tratado como mais um caso policial. A violência contra crianças precisa de debate e precisa de visibilidade. Precisa ocupar o espaço central das nossas conversas, porque se a gente falha em proteger a infância, a gente falha em tudo. Porque se a gente não consegue proteger nossas crianças, que futuro nós estamos construindo? E é com essa indignação, com essa reflexão e com essa cobrança que nós começamos o SCC Meio Dia de hoje, propondo aqui alguns segundos de silêncio em homenagem a essas crianças que hoje, infelizmente, recebem o nome de vítimas. Que coisa, hein? A gente fez esse editorial junto com a nossa produção, com o nosso editor-chefe, Hermano Butz, para relatar que não tem sido fácil a gente estar aqui todos os dias, levando até você informações, porque a partir do momento que a gente leva até a sociedade catarinense, Maria, uma vida perdida dessa forma, uma vítima indefesa ou vítimas indefesas, não é fácil para nós profissionais, a gente que é pai, você que é mãe, chegar em casa, porque a primeira coisa que eu penso, e aqui eu estou colocando a minha opinião, quando eu leio uma matéria como essa, apesar de levar uma informação como essa, eu estou lendo, mas ao mesmo tempo eu penso no meu. A gente sente A e a dor. gente quer deixar claro que a gente compartilha dessas dores. E a gente acredita que vocês em casa também, e é por isso que a gente precisa desse debate, dessa reflexão e dessa cobrança das autoridades e da sociedade também, né, Cleiton? E o porquê que a gente está falando disso, Maria? Sabe por quê? Porque mais um grave caso de maus-tratos contra bebês foi registrado no estado. Dessa vez, um bebê de apenas 2 meses foi agredido pelo próprio pai. A menina deu entrada no hospital em estado gravíssimo. O repórter Felipe Bastos está ao vivo e vai explicar para a gente agora esse caso. E a pergunta, esse pai, entre aspas, está preso, ô Felipe Bastos? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. Está preso, Cleiton. Está preso, sim. E a gente torce para que ele permaneça
preso, viu? Mais um caso em uma semana. Terceiro caso de maus tratos aqui no nosso estado. A gente recentemente noticiou o caso do Moisés em Florianópolis, do bebê de 8 meses que infelizmente morreu em Joaçaba e agora essa criança de apenas 2 meses na cidade de Caçador, aqui no meio-oeste do estado. O pai dessa criança, então, ele foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, viu? A própria polícia, ela foi chamada na noite de quarta-feira no Hospital Maicé. A bebê, Cleiton, apresentava hematomas pelo corpo, fratura e sangramento no crânio. Também estava bastante debilitada, com baixo peso e sinais de falta de higiene. O bebezinho ainda teve crises de convulsões. Pela gravidade da situação dela, precisou ser transferida para o hospital em Joaçaba. Em depoimento na Polícia Civil, os pais dessa criança deram versões diferentes sobre o que teria acontecido, levando mais uma vez a suspeita de maus tratos. A delegada responsável por esse caso mandou um vídeo para a gente e a gente vai poder ter um pouco mais de detalhes sobre mais esse triste caso, mais uma suspeita de maus tratos em uma bebezinha de 2 meses de vida. Vamos ver o que falou a delegada responsável pelo caso. Na noite da última quarta-feira, no dia 20 de agosto, um bebê de apenas 2 meses deu entrada no hospital no município de Caçador com suspeita de traumatismo craniano. Em razão das versões contraditórias apresentadas pelos genitores, a médica acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, que conduziram os envolvidos até a delegacia de polícia. O delegado de plantão, após as oitivas, optou por lavrar o flagrante em desfavor do genitor. Já na quinta-feira, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva e ele permanece preso. O bebê de apenas 2 meses segue internado em estado grave e seu estado de saúde está em acompanhamento. Havia também uma criança de 1 ano e 3 meses aproximadamente que apresentava lesões leves e a genitora também apresentava lesões, dando indícios de um contexto de violência doméstica. A DPCAM de Caçador segue na apuração do delito e apurando se existem outros envolvidos, e a Polícia Civil de Santa Catarina reforça o seu compromisso no combate à violência doméstica contra a mulher e na proteção de crianças e adolescentes. Para complementar a informação, então, o Conselho Tutelar também acompanhou o caso e encontrou na casa da família um ambiente insalubre, com fortes indícios de negligência. Uma segunda filha do casal, de pouco mais de 1 ano, também foi retirada do local e levada para avaliação médica. O pai permanece preso. Cleiton Ramos. E que continue assim, né, Maria? É o mínimo que a gente se espera, né? Eu já vi casos aqui de pais que foram presos exatamente por um caso assim, serem presos depois e quando a gente noticiar, o pai já foi preso outras vezes pelo mesmo motivo. Não, tomara que fique, não. E a gente está falando tanto da cobrança das autoridades, o que é que pode ser feito, mas nós, enquanto sociedade, como é que nós podemos agir para proteger, para denunciar casos como esse daqui que a gente trouxe com o Bastos? Os conselhos tutelares são alguns dos locais responsáveis por auxiliar a população nesses casos. A gente vai fazer agora um giro com os principais destaques ou as principais cidades também do estado para saber se os conselhos estão se posicionando e principalmente funcionando, né? Já que a gente está numa época aí com muitos acontecimentos trágicos envolvendo crianças. Em Chapecó, Bastos, já começamos com você. Quais são os canais aí para denúncias? Isso mesmo, Cleiton. Em Chapecó, são 2 conselhos tutelares que funcionam, né? Estão à disposição da população, principalmente para denúncias. É o Conselho Tutelar, que abrange a região norte da cidade, que fica na rua Machado de Assis, número 636D, no bairro Jardim Itália. Tem um e-mail que as pessoas podem entrar em contato e fazer a denúncia, que é o conselhotutelarnorte@chapecó.sc.gov.br, e os telefones para contato 49-249-90-30 ou o número de plantão. Esse funciona 24 horas por dia, viu? 49991376464, repetindo, 99991376464. Tem também o Conselho Tutelar na região sul da cidade de Chapecó. Esse fica na rua Quintino Bocaiúva, número 390D, no centro da cidade, bem próximo a Codecal. Lá também funciona
funciona pelo e-mail conselhotutelarsul@chapecó.sc.gov.br e também os telefones para contato 49 2049 9033, repetindo 49 2049 9033, ou também o número de plantão que funciona 24 horas por dia 49 99160 0088, repetindo mais uma vez 49 99160 0088. Lembrando que os dois conselhos tutelares de Chapecó, tanto Norte como Sul, funcionam das 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde. Cleiton Ramos. Obrigado, Felipe. Tem mais gente também participando nessa pegada aí, né, Maria? Nesse giro importante, né? Vamos agora com a Manu, ela está em Criciúma e ela vai falar como é que funcionam os conselhos tutelares por lá. É contigo, Manu, bom dia. Oi, Maria, bom dia Cleiton e a quem nos assiste. Aqui em Criciúma, todas as denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes devem ser, então, feitos ao Conselho Tutelar. A denúncia pode ser feita de maneira presencial ou por telefone também. Só passando o endereço aqui, né? Então, o Conselho Tutelar de Criciúma fica na rua Melvin Jones, no centro, só para o pessoal ter como referência, é bem próximo ao estádio do Criciúma. Então, esse atendimento é feito de segunda a sexta em horário comercial. O pessoal pode entrar em contato por telefone 3445-8922, só reforçando aqui que as denúncias, a pessoa pode se identificar ou pode ser denúncia anônima também, né? O importante é levar essa informação até o órgão para poder tomar as medidas cabíveis, né? Então, pode ser tanto de maneira presencial quanto também por telefone, que a gente acabou de passar aqui os casos de denúncias aqui em Criciúma, na sede do Conselho Tutelar, reforçando mais uma vez que fica no centro de Criciúma. Volto com vocês. Muito bem, Manu. Obrigada pelas informações. E no Vale, Cleiton? No Vale tem o PC também, que vai trazer detalhes como que as denúncias podem ser feitas por lá, nessa região. Bom dia, PC. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Marister. O artigo 227 da Constituição Federal deixa bem claro, né, que além das famílias, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar os direitos e a proteção das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, né, o Conselho Tutelar é um dos principais mecanismos de proteção às crianças. Aqui em Blumenau, o Conselho Tutelar está distribuído, é uma composição por regiões, são 3 unidades, por isso que eu peço à nossa produção que coloque na tela agora, né, como é que funciona o Conselho Tutelar aqui em Blumenau. A unidade número 1, Conselho Tutelar, atende a população dos moradores da região do Boa Vista, do Bom Retiro, Glória, Itopava Seca, Progresso e Victor Conder, por exemplo. A gente confere aqui na tela. E o telefone da unidade 1 é o 3381-6661. Já o Conselho Tutelar Unidade 2 atende moradores do Água Verde, Badenfurt, Escola Agrícola, Passo Manso, Velha e Velha Central, por exemplo. Lá o telefone é o 3381-6613. E a unidade 3 do Conselho Tutelar atende moradores da Fortaleza, Itopava Norte e Fidelis, por exemplo. Lá o telefone é o 3381-6612. Mas existe também um telefone de plantão para aqueles casos emergenciais aos finais de semana, por exemplo. O telefone de plantão do Conselho Tutelar em Blumenau é o 99977-9866. Além disso, a Prefeitura também divulga aqui um Disque Denúncia, para fazer denúncias de crianças que estão, por exemplo, sofrendo maus tratos. Aqui em Blumenau, o telefone recomendado para denúncia é o Disque 100. Voltamos ao estúdio. Cleiton e Maria. Muito bem, PC, obrigada pelas informações. Esses números que a gente está passando, você que está com o celular aí na mão, já deixa anotado. A gente não sabe quando pode precisar de um número para fazer uma denúncia. Ou faz um print. Faz um print, Se der tira tempo, uma né? foto, Claro. tira uma foto com o celular, né? Vamos chamar a Cris agora? Como é que funciona o Conselho Tutelar em Itajaí? Cris, bom dia. Oi, Maria, bom dia Cleiton, a todos que nos assistem. Então, aqui em Itajaí são 2 conselhos tutelares,
bastante atuante, viu, Maria? Vou passar o endereço e o contato dos dois conselhos. O primeiro fica aqui no centro, ele fica na rua Joinville, número 410, e o contato é o 47-3224-1143. Eu vou repetir, 3224-1143. O segundo conselho fica no bairro, um dos bairros mais populosos aqui de Itajaí, no bairro Cordeiros, na rua Odílio Garcia, número 421. E o contato por lá é o 3224-1149. 3224-1149. Esses dois conselhos, eles atendem sem fechar para o almoço até às 7 horas da noite. Quando há casos após esse horário, você deve acionar a Polícia Militar, que trabalha em conjunto com os conselheiros e também com a Delegacia de Proteção à Criança, Mulher, Idoso e Adolescente. Aí o policial entra em contato com o conselheiro de plantão para acompanhar essa questão da violência e do caso de violência contra crianças e adolescentes, e através dessa denúncia aí, o conselheiro também acompanha a criança, o responsável, quem está fazendo a denúncia até a DPCAM. Volto com vocês. Valeu, Cris. Obrigado pela sua participação. Agora a gente vai para a Serra Catarinense, porque lá a Sheina está bem em frente ao Conselho Tutelar de Lages e também vai atualizar como é que funcionam os números. Bom dia, Sheina. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Maria Esther. Aqui em Lages, os canais de denúncia através do Conselho Tutelar podem ser feitos através de ligação ou mensagem no WhatsApp. Eu vou passar os contatos, então. A ligação pode ser feita por 3019, a gente vai mostrar aí na tela, 7497. Repetindo, 3019 7497. O plantão, o telefone de plantão do Conselho Tutelar é o 49 99836 1374. 49 99836 1374. E o Conselho Tutelar aqui de Lages fica aqui na rua Doutor Caetano Costa Júnior, número 140, bem no centro da cidade. Então as pessoas podem fazer as denúncias através do telefone, do WhatsApp, ou então vir pessoalmente aqui conversar com os 5 conselheiros que atendem no Conselho Tutelar de Lages. Nas demais cidades aqui da região da Serra também tem conselhos tutelares, mas as denúncias também podem ser feitas através do telefone da Polícia Militar no 190 e também do Disque Denúncia da Polícia Civil através do 181. Então esses são os canais de denúncia que as pessoas podem fazer se souberem ou se verem ou se tiverem conhecimento de algum caso de violência contra crianças e adolescentes aqui na região da Serra Catarinense e aqui em Lages. Volto com vocês aí no estúdio. Reforçando sempre, né, Sheina, a importância de denunciar. Se você presenciar, souber de algum caso, um vizinho, um parente, né, uma pessoa que precisa da ajuda, uma criança que precisa dessa denúncia, a gente passou os canais para vocês. A gente ainda tem Joinville, no norte catarinense, o Luiz está chegando agora para trazer como é que você faz uma denúncia por lá, qual é o contato do Conselho Tutelar. Luiz. Aqui em Joinville existem 2 maneiras de você fazer uma denúncia caso veja algo de violência infantil. A primeira delas é o Conselho Tutelar. Tem 5 conselhos tutelares espalhados pela cidade. Se você entrar no site joinville.sc.gov.br/institucional/SAS/CTU, você encontra o contato dos 5 conselhos tutelares. E dentro desse site também tem um botão. Você clica nesse botão e vai ser enviado para um telefone de plantão, que é o 47 9890 46971. Além disso, tem a delegacia aqui em Joinville de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso. O telefone é o 47 3481 3628 ou 47 3481 3629. Lembrando também que você pode estar fazendo essa denúncia de diversas maneiras, como por e-mail dpcamjoinville@pc.sc.gov.br. Obrigado, Luiz. Agora vamos falar sobre como denunciar violência contra crianças e adolescentes em Florianópolis. A gente tem um telão aí, vamos mostrar para você, pessoal de casa. Olha aí, é muito fácil, é só entrar em contato com os conselhos tutelares da sua região. Diz que o número de plantão correspondente. Região Central, olha só, como é que é, produção? Tudo de plantão. Tudo de plantão. Boa observação. Então, a qualquer horário do dia, 24 horas, né, Maria? Região Central 48, 99203
4226. Aí tem na região continental, é um outro número, anota aí também, 48-99203-3236. Na região norte, 48-99203-3448. Dá para ver que tudo começa ali com 99203. Isso na região norte. Agora no sul, na região sul aqui de Florianópolis, 48-99203-3663. Como disse o Cleiton, tira uma foto com o celular, deixa salvo isso aí no seu celular. Pode ser que em algum momento você precise desses números de plantão do Conselho Tutelar aqui da capital. Lembrando que esse programa, depois, quando terminar, vai para o YouTube. Então, como é um tema muito importante, não desmerecendo os demais, fica salvo, avise os amigos, caindo para o YouTube, você pode acompanhar de perto também todos esses números e região por região, porque essa é a nossa finalidade, tentar diminuir, ou pelo menos acabar com esse cenário aí. Se diminuir já está bom, já é um grande passo, mas a gente quer mesmo é que essa violência pare, porque 3 casos em uma semana não tem a mínima condição, Maria. E ainda sobre esse assunto, olha, Criciúma agora tem um centro de referência de infância e adolescência protegida. O espaço foi inaugurado ontem e a Emanuela Justino vai conversar ao vivo com a gente agora. E a gente quer saber quais os serviços que serão oferecidos para esse público específico, né, Manu? Conta pra gente. Oi, Maria, exatamente, um assunto importante, né? Ainda mais agora nesse momento que a gente está acompanhando aí esses casos de violência. Criciúma não tinha um espaço específico, então foi inaugurado ontem a sede do CRIAP, que fica aqui, ó. A gente está aqui à frente agora, então essa sede foi inaugurada ontem e vai oferecer, então, serviços de acolhimento para crianças e adolescentes que foram vítimas de violência física ou psicológica. Como a gente está acompanhando, né? Por exemplo, acontecem casos de violência física, o caso vai à polícia, é feito todo o encaminhamento, mas e depois? Como é que fica essa criança, né? Ela vai conseguir frequentar a escola normalmente? Como é que fica a saúde, tanto física quanto mental? Às vezes não tem um familiar que pode dar esse encaminhamento, não tem uma pessoa que tem as instruções, então é justamente esse trabalho que essa sede vai fazer aqui em Criciúma, tá? Os profissionais aqui da sede vão fazer em Criciúma. Então, funciona, só para o pessoal ter uma noção, aqui é bairro Santa Bárbara, em Criciúma. A rua é Mário Gregório dos Reis. Então, o atendimento vai ser sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Aqui fica bem próximo à Prefeitura de Criciúma, bairro Santa Bárbara. Tem aqui essa placa colorida de identificação, então aqui vai ser esse atendimento, né? Então, segundo a Prefeitura, vai ser um complemento de atendimento de saúde, de atendimento psicológico também para crianças e adolescentes que foram vítimas ou aquelas que não foram vítimas diretamente falando, mas que foram testemunhas de situações de violência. Às vezes a situação de violência, o pai, a mãe ou outra, e acaba ficando aquele trauma, também vão ser atendidos aqui. É uma equipe multiprofissional que vai atender com psicólogos, profissionais da saúde também, assessoria jurídica. Todo esse trabalho vai ser feito aqui no bairro Santa Bárbara. Então, ontem foi inaugurado e a partir de hoje já tem esse atendimento, né? Então, o pessoal já pode vir aqui diretamente, enfim, já procurar os serviços aqui em Criciúma. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. É disso que a gente está falando, né? É isso que a gente precisa. Desse apoio a essas crianças, a esses adolescentes, tanto de quem está passando por isso, quem já passou, esse apoio psicológico, de saúde como um todo e também educativo, porque essas crianças aqui são o futuro, né, Cleiton? A gente precisa pensar nisso também, fazer essa reflexão. Obrigada, Manu. Que Criciúma agora inspire outros municípios também nessa mesma pegada. Porque quando a gente vê um caso de violência, o que a gente mais ouve é o quê? Omissão, né? Pode anotar. Tem a agressão, ou seja, do pai ou do padrasto, mas o que a gente vê muito é omissão. Então, se a gente tirar essa palavra e acabar com a omissão, a gente vai mudar e a gente vai fazer as coisas funcionarem, pode ter certeza. Agora a gente vai fazer uma pausa por aqui, o SCC Meio Dia volta em instantes. Temos imagens de Floripa, capital, neste momento, 11 horas e 24 minutos, 22 graus e as temperaturas subindo, viu, Cleiton? Subindo, 11h24. Daqui a pouco a previsão completa do tempo para você. Estamos de volta com o SCC Meio Dia desta sexta-feira e hoje a nova ponte da Lagoa da Conceição passa a funcionar totalmente em ambos os sentidos para veículos.
Jean Ferreira está ao vivo no local para explicar a nova dinâmica do trânsito. Jean, como é que já está o movimento por aí? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você que assiste o SCC Meio Dia, ligado na nossa audiência. Maria, a gente já está mostrando aqui na imagem do Christopher, ó, o pessoal, por enquanto, como a gente mostrou na primeira vez, né, quando liberou aqui a ponte em um dos sentidos, continua assim por enquanto. Por enquanto, para quem vem do centrinho da Lagoa, né? A região central aqui, sentido Rendeiras, né? E outras praias ali, Joaquina, Barra da Lagoa, passa por aqui, só em um sentido. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, Maria vai abrir então os dois sentidos, né? Para quem vem das Rendeiras em direção ao centrinho da Lagoa. Para falar sobre isso, Maria, a gente está aqui com o comandante Andrei, comandante da Guarda Municipal, que vai explicar então como é que vai funcionar, né? Os sentidos aqui, como é que vai... Porque tem uma rótula, vocês estão vendo aqui na imagem, ó, tem uma rótula que vai agora começar a operar aqui. Para falar sobre isso, então, comandante Andrei, explica para o motorista como é que vai fazer aqui esse percurso agora. Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. A gente vai ter uma rótula agora, a fluidez, ela vai estar melhor no local, né? Então, todos que vêm do centro para pegar a Lagoa ou Barra da Lagoa, né, Joaquina, ele vai passar por essa rótula e vai ter o sentido liberado, né? Já quem vem no sentido contrário, também vai passar pela rótula, podendo acessar aqui para ir para o centro da cidade. Já quem quer ir para o Canto dos Araçás, daí sim, daí ele vai na rótula ter que parar, né, para dar prioridade para quem está indo e voltando da ponte. Perfeito, comandante. Então, quem vem aqui do centrinho, mesmo a partir da 1h, né? Mesmo que vá entrar para os Araçás, faz o contorno na rótula e depois sai à direita, é isso? É isso mesmo. Ele é obrigado a acessar a rótula. Agora, esse acesso, quem vem do centro para ir direto ali para o centrinho da Lagoa, ali onde tem a praça, ele é obrigatoriamente vai ter que passar pela rótula, né? Agora, com a sinalização, ele vai respeitando a sinalização e a Guarda Municipal, ela vai estar no local, dando todo o suporte, toda a orientação para os condutores que tiverem dúvida aqui no local. Perfeito, comandante. Então a guarda vai continuar aqui nesses primeiros dias para orientar o motorista que passa aqui, que não conhece ainda esse novo acesso, é isso? É isso mesmo. A Guarda Municipal vai estar no final de semana e na próxima semana verificando se há necessidade ou não, né? Porque está muito bem sinalizado, né? É autoexplicativo. Aqui o condutor que chegar no local já vai entender para onde ele deve seguir. Mas a Guarda Municipal vai estar aqui orientando e dando todo o suporte. Nesse primeiro momento, comandante, a antiga ponte, então, vai ficar restrita ao acesso de quem? A antiga ali, né? A antiga estrutura. Isso. Nesse primeiro momento, agora é mais uma fase, né? Que a gente passou, né? Agora a gente vai ter fluxo nos dois sentidos. Mas para o pedestre e para o ciclista, ele ainda necessita passar pela ponte antiga. Então, até o começo de setembro. Daí vem a próxima fase, que daí vai estar tudo liberado aqui, até para os ciclistas, para os pedestres, para também fazer essa travessia com mais segurança. Perfeito, muito obrigado, comandante Andrei, pelas informações. É isso, Maria. Então, quem vem do centrinho da Lagoa, como o comandante explicou, entra na rótula. Se for para as Rendeiras, né, ou para as outras praias, entra em direção à ponte. Se for para o Canto dos Araçás, faz o contorno na rótula e sai, então, em direção ali à antiga ponte. Maria, como então o comandante explicou também, a antiga ponte, por enquanto, até setembro, né, vai ficar exclusivamente para acesso de pedestres e ciclistas. Então, essa ponte aqui liberando os dois sentidos, Rendeiras e Centrinho da Lagoa. Agora a outra libera, então, só para pedestres por enquanto. Maria, voltamos ao estúdio, 1h da tarde, a partir das 13 horas, essa faixa vai estar liberada. A gente volta com a informação aqui, com o movimento, né, de como que vai estar aqui os motoristas nesse primeiro momento de abertura. Voltamos ao estúdio, então, com as imagens aí desse primeiro momento. Obrigada, viu, Jean, pelas informações. Então é isso, gente. A Ponte da Lagoa hoje, oficialmente, à 1h da tarde, será liberada para fazer essa conexão das Rendeiras com o centrinho da Lagoa. Você, motorista, que vai passar ali pela região, um pouquinho de paciência também. A gente vê que tem máquinas na pista, muitos operadores ali também na região. E, claro, o pessoal ainda entendendo esse novo caminho. A Guarda Municipal falou que vai estar lá também para facilitar, né, nesse novo momento, nesse novo entendimento dessa rota. Mas
Mas é isso aí, que notícia boa a gente traz agora para o pessoal aqui de Floripa, né? Porque a gente falou tanto dessa ponte, ela demorou a sair, mas finalmente hoje será liberada. Obrigada, Jean, pelas informações. Cleiton Ramos. A mobilidade agradece, não é não, Marister? Agora 11 horas e 33 minutos, que bom que você está aqui na tela do SCC SBT. Obrigado pelo privilégio de todos os dias entrar aí na sua casa. A gente está conectando Santa Catarina aqui na TV mais querida do nosso estado. Agora, de querida, essa cena não tem nada. Pode colocar, enche aí, por gentileza. A gente tem até o áudio, não tem não, produção? Se tiver, me confirma aí. Olha só, essa cena chamou a atenção dos frequentadores do mercado público em Florianópolis. Esse vídeo gravado por testemunha ou uma testemunha mostra o momento em que um homem em situação de rua é expulso e agredido por seguranças do local. Segundo a Associação dos Comerciantes do Mercado Público, esse mesmo homem estaria deitado em frente a uma das entradas, bloqueando a entrada especificamente de uma das lojas e se recusando a sair. Ele passou, na sequência, a ameaçar os vigilantes, dizendo ser lutador e que iria agredir esses profissionais. Nas imagens, a gente consegue ver dois seguranças se aproximando do homem. Em seguida, um deles dá um tapa no rosto e, na sequência, vários socos e chutes também. Alguns populares que assistiam à cena gritaram chamando a atenção do segurança de covarde. Pode aumentar um pouquinho aí, aumenta. Covarde! 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 Após as agressões, o homem conseguiu se levantar e deixou o local sem atendimento médico, mas, segundo a associação, ainda teria feito novas ameaças de morte contra esses profissionais de segurança contratados pela Associação dos Comerciantes do Mercado Público. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis afirmou que a segurança do mercado público é contratada pela Associação dos Comerciantes e que determinou a abertura de um processo de apuração dos fatos, incluindo a análise das imagens que circularam nas redes sociais. A associação, por sua vez, declarou que o vigilante agiu em legítima defesa, alegando que havia sido atingido com um soco pelo homem, essa pessoa em situação de rua, momentos antes da cena ser filmada. A entidade reforçou que pretende adotar todas as medidas cabíveis para responsabilizar o agressor e garantir a segurança no mercado público. A Justiça decretou a prisão preventiva do influencer abordado com cerca de 200 quilos de drogas. Duzentinho, hein? 200 quilos, isso foi em Balneário Camboriú. O mandado foi cumprido na tarde desta quinta-feira e a Cris Pinheiro tem mais detalhes agora. Em qual local ele foi encontrado, hein, Cris? Melhor posicionamento com a Cris Pinheiro para trazer detalhes dessa prisão do influencer, que é um assunto que repercutiu e muito em todo o estado de Santa Catarina, principalmente nessa região de Balneário Camboriú. Eu não sei se a gente tem no ponto aí as imagens da quantidade de drogas que foram apreendidas. Olha aí, a gente está mostrando para você. Tudo isso foi apreendido após o influencer ser detido. 200 quilos de drogas. Aí o momento exato da prisão que aconteceu, na tarde desta quinta-feira. A gente está vendo aí a imagem do momento exato que o influencer foi preso pela Polícia Militar e aí a quantidade. Já já a Cris Pinheiro vai trazer detalhes para você que está acompanhando aí o SCC Meio-Dia. Mas presta atenção, a gente volta para a capital depois de Balneário Camboriú, porque um homem afirma ter sofrido uma tentativa de sequestro na rua Alves de Brito, no centro de Florianópolis. O fato aconteceu às 4 horas da manhã dessa sexta-feira. Segundo a vítima, ele estava no carro com a namorada quando foi surpreendido por 2 homens, mas conseguiu fugir dos suspeitos. O homem saiu correndo pela rua e a polícia, que estava passando pelo local, conseguiu prender os suspeitos junto com o apoio da Guarda Municipal da cidade. Ele gravou um vídeo, a gente tem ele falando aí, o Hermano Bus? Olha só, coloca aí, pode rodar. Aí, aqui na Alves de Brito, aqui, ó. Tentaram nos sequestrar aqui. Graças a Deus consegui fugir do carro. Os caras fugiram. Graças a Deus estava passando a viatura da polícia. Conseguiram pegar os vagabundos. Os caras estavam com 2 Glock.
Tava com fita, tudo, para sequestrar a gente. Onde que tá? Onde que tá? Cadê a peça? Cadê a peça? Abre a caixa, abre a caixa, abre a caixa. Abre a caixa. Vídeo, a gente está mostrando o vídeo dos homens correndo e um deles atrás do homem. Pelo que eu pude apurar, a namorada não estava dentro do carro, estava próxima nesse momento. Aí o homem conseguiu sair do carro e deu no pé. E os dois suspeitos acabaram correndo atrás do homem. Como é que é a produção? Ele arremessa uma arma em direção à vítima. Quando ele passa pelo muro, dá para ver aí, ó, boa, olha aí, jogou a arma, ó, jogou a arma nesse exato momento. E a polícia que estava passando pelo local conseguiu prender aí esses suspeitos. E ali a gente tem agora o que foi apreendido, o material, né? Apreendido já na base da Polícia Civil, ó, tudo isso aí foi apreendido, luva, pistolas, deu ruim para esses dois aí. Deu ruim, a casa caiu. Agora imagina o susto desse homem, ainda conseguiu gravar o vídeo, está tudo bem com ele. Vamos para Itajaí novamente, porque a Cris agora vai trazer detalhes da prisão preventiva desse influencer, abordado com 200 quilos de drogas. Nós falamos 200 quilos de drogas. É um paredão de droga, né, Cris? Oi, Cleiton, um paredão de drogas, isso foi na segunda-feira e ele foi preso ontem novamente. Quem cumpriu o mandado de prisão preventiva, num prazo aí de 90 dias, foi a Polícia Militar. Ele foi preso em casa e fica aqui no bairro Vila Real, em Balneário Camboriú. Assim que foi decretada a prisão e ele foi preso, ele já foi encaminhado, Cleiton, para o complexo penitenciário da Canhanduba, do Vale do Itajaí, que fica aqui no bairro Canhanduba, aqui em Itajaí. A gente lembra que ele já havia sido preso na segunda-feira, por meio de audiência de custódia, ele foi liberado e o Ministério Público de Santa Catarina solicitou à Justiça que revogasse essa decisão, né, de liberá-lo, e ontem a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e à tarde foi feito aí o cumprimento dessa prisão. Olha, Cleiton, a defesa do influenciador, ela se manifestou ontem no início da noite por meio de nota, contesta a decisão judicial, reforça que entende que a prisão preventiva não pode ser utilizada como resposta a clamores externos, devendo observar estritamente os requisitos legais. Em nota ainda, a defesa diz que houve abuso de autoridade durante a prisão ontem, especialmente pelo uso de algemas. A defesa exige, inclusive, justificativa por escrito das autoridades policiais e afirma que já entrou com recursos para garantir os direitos do seu cliente. Segundo o advogado, ele está disponível aí, disposto a colaborar com a Justiça. Claro, a gente vai continuar acompanhando o caso e traz mais informações aqui no SCC Meio-Dia. Volto contigo, Cleiton. Não, peraí, deixa eu entender. Ele está reclamando, através da sua defesa, que houve uso de força abusiva por parte dos policiais que colocaram algema nele, sendo que ele foi encontrado com 200 quilos de maconha, de cocaína, de droga, enfim, 200 quilos. Ele queria receber flores? Não, né? Ajuda a te ajudar. Hein, amiguinho? Um incêndio causou aflição e fechou uma rua e destruiu uma edificação comercial em Blumenau. Olha as imagens aí, antes da gente colocar o PC, pode encher a tela. Não é um fogo qualquer, não. Não tem como deixar de perceber que foi o senhor fogo. Olha o caminhão do Corpo de Bombeiros chegando aí. No exato momento, como sempre, o brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que quando é acionado, vai rapidamente, vai que vai um foguete para tentar aí conter as chamas. E foi o que aconteceu na região de Blumenau. O PC está lá, a gente está vendo uma grande movimentação de pessoas. Há relatos de feridos, o fogo foi controlado. Vem daí, PC. Oi, Cleiton, deixa eu explicar. A gente está aqui, sim, em frente ao local onde tudo aconteceu. O incêndio foi no final da tarde de ontem, nesta edificação comercial. É um imóvel de 500 metros quadrados, aproximadamente. No andar de baixo, no térreo, funciona uma barbearia, um salão de cabeleireiros e em cima uma loja de roupas. O fogo começou no segundo piso e as chamas rapidamente se alastraram
mostrar, eu peço para que a nossa produção já coloque as imagens do incêndio, das chamas consumindo o segundo andar desse prédio. E sim, Cleiton Ramos, a gente precisa destacar o relevante trabalho da corporação, do Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente aqui, impedindo que as chamas atingissem a parte inferior do prédio, porque foi um trabalho muito importante ontem. O que eu preciso destacar ainda, Cleiton? A rua Francisco Valdic, aqui no bairro Fortaleza, de onde nós falamos, ela precisou ser interrompida, o trânsito foi fechado para a atuação do Corpo de Bombeiros e, com o avanço das chamas, o incêndio, ele provocou pânico, aflição, momentos de tensão por aqui, como a gente acompanha agora, aqui no SCC Meio-Dia. Mulher não sai de lá. Vou sair de perto da rede elétrica. Muito bem, aflição, mas ninguém ferido, viu? Aquela senhora que estava aqui, saindo do salão de cabeleireiros, é uma cabeleireira, e a gente vai falar com a dona Cleusa agora. Preciso destacar também que em cima destruiu tudo, viu, pessoal? No segundo piso, a proprietária, uma comerciante, uma loja de roupas que funcionava aqui, perdeu aproximadamente R$200 mil em mercadorias. A dona Cleusa é a dona do salão. Dona Cleusa, abençoada, que susto ontem, hein? Boa tarde, SBT ao vivo. Sim, muito susto, muito difícil, muito terrível. Não tem nem como explicar o acontecido, que a moça de cima, né, desceu pedindo socorro, né, e a gente até então achava que era só um princípio, né, daí os meninos, os cabeleireiros pegaram nos nossos extintores aqui, os 6, e foram lá em cima para tentar apagar, né, mas não foi possível, daí a gente até tinha, né, daí todo mundo, não, tira daqui, daí veio o pessoal todo para ajudar a tirar aqui, graças a Deus, né, o fogo não chegou a atingir aqui, que o bombeiro foi bem rápido também, né. Importante, né? É importante, mas pra gente parece que tinha demorado 1 hora. Uma eternidade. Mas parece que foi só 9 minutos, né, mas então no mais... Ok, eu vou pedir para o Felipe Andrade mostrar a parte interior do salão, porque não destruiu. Enquanto a senhora fala, hoje aqui é um dia de limpeza, não haverá atendimento. Então, vocês estão lavando aqui porque desceu muita água? Sim, desceu bastante água, daí provavelmente vamos ver se comprometeu a rede elétrica, né? Porque até então o piso de baixo é outro relógio, é outro poste, tudo, né? Mas a gente precisa ver, e daí ainda falta vir mais um perito do bombeiro, né? Que só veio um, e mais o perito aqui dentro, que a gente, para ver se consegue, a gente tem um seguro dos móveis, né? E a gente está esperando, né? E também a gente quer já aproveitar e agradecer a comunidade que se prontificou em tirar tudo e nos ajudar e nos acolheu, e, né? Os nossos vizinhos aqui, cabeleireiros, e, né? Todos os que nos ajudaram, a gente quer agradecer. Tá certo, muito bem colocado. Essa gratidão da senhora ela é importante, isso alegra o coração de Deus. Deixa eu falar, no vídeo que nós acabamos de mostrar aqui no SCC Meio-Dia, o incêndio provocou aflição, angústia, porque tinha muita gente aqui dentro do salão ainda, e o pessoal pedindo saiam rapidamente, porque o fogo avançava. Sim. E a senhora teve coragem de ficar aqui? Era uma tentativa para tirar os móveis, era isso? É que assim, quando está acontecendo, você não tem noção. Tu não tem noção do perigo, você está aqui dentro, você não vê lá fora. Então, por isso que às vezes, né, morre muita gente, porque tu quer salvar o teu patrimônio de 35 anos. Apesar que aqui a gente está 2 anos e pouquinho, né? Mas é um patrimônio de 35 anos. Você quer salvar, você fica cega. Eu fui a última pessoa que me tiraram daqui de dentro, né? Mas na hora você não tem noção. O desespero é muito grande. Eu sinto muito pela a senhora ali de cima, que perdeu tudo. E você falou que em média 200, não, foi muito mais. 200 mil foi o que ela comprou no final de semana. Foi muito mais que ela perdeu. A gente também, porque... Por exemplo, assim, uma cadeira hidráulica, ela custa R$10 mil. E, tipo assim, o pessoal veio ajudar com todo o amor e carinho, mas a pessoa não tem noção que tu tem que pegar uma cadeira com jeitinho para não soltar o hidráulico, aquela coisa toda, né? Então, a gente teve danos materiais, mas, no mais, graças a Deus, estamos abalados, tudo, mas...
erguer a cabeça, agradecer a Deus pelo livramento e seguir em frente, né? Só peço uma orientação, Jean Romero. Qual era a orientação, Jean? Acabei não ouvindo. Por favor, te peço orientação. Encerramos? É isso? Ah, ok. Dona Cleusa, abençoada. Obrigado, gratidão, tá? Cabeça erguida, né? Deus no coração. É isso, Cleiton Ramos. De hoje, o trabalho do Corpo de Bombeiros vai seguir por aqui. Agora aquela perícia, né? Para tentar identificar as causas, né, deste incêndio aqui no bairro Fortaleza. Sem feridos, felizmente, voltamos ao estúdio com você. Depoimento forte da dona Cleusa, né, de quem conhece realmente do assunto, do ramo, e a nossa solidariedade para ela, para outra comerciante também. E mais uma vez, né, apesar de toda essa dor que eles estão sentindo, poderia ser pior. E mais uma vez ressaltando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Segundo incêndio de grande proporção em Blumenau esse ano, né? Teve um na Rua 15 e agora esse aí. E nessa semana completamos aqui em Florianópolis 20 anos do incêndio do Mercado Público de Florianópolis. Maria Esther. Agora são 11 horas e 48 minutos. A Copa Santa Catarina já tem data marcada para estreia. E logo já na primeira partida, um jogaço, um clássico para mexer com a emoção dos torcedores, viu? Figueirense e Avaí se enfrentam na terça-feira, dia 9 de setembro, às 9h30 da noite, no estádio Orlando Scarpelli. E claro que você pode acompanhar tudinho com exclusividade aqui na tela do SSSBT. Daqui a pouco, 12h05, a Angélica chega para repercutir mais essa rodada de estreia da Copa Santa Catarina, hein? Exclusividade SCC-SBT. Um importante passo foi dado no enfrentamento de alagamentos em Xanxerê. Nesta sexta-feira, será assinada a ordem de serviço para uma grande obra de macrodrenagem. Felipe Bastos está ao vivo no local, vai contar mais detalhes. É uma obra esperada e muito importante para a cidade, né, Bastos? Conta pra gente. É isso mesmo, Maria Esther, já que a questão dos alagamentos, eles são um problema aqui da cidade de décadas. A gente está ao vivo aqui no evento, o evento ainda não começou, vou pedir para o Andrés mostrar um pouquinho por aqui. Está sendo aguardada então a presença do governador Jorginho Melo, do prefeito também de Xanxerê, o Oscar Martarello, para assinatura então da ordem de serviço para o início das obras do túnel de macrodrenagem aqui em Xanxerê. Esse ponto aqui da cidade, essa obra vai começar nesse terreno onde nós estamos agora e falamos ao vivo para todo o estado. Esse ponto que fica bem no centro da cidade é um dos pontos mais críticos, viu? São alagamentos constantes que são registrados por aqui. Com essa obra, então, a ideia é solucionar de vez o problema dos alagamentos. O túnel, ele vai ser construído na rua Atanásio Antônio, que é onde nós estamos, ponto bastante conhecido dos moradores pelos constantes alagamentos. A gente já veio também várias vezes aqui a Xanxerê para mostrar a situação desses alagamentos. A estrutura vai ter cerca de 50 metros de profundidade e quase 1 quilômetro de extensão, cruzando a BR-282 até a região da Pedreira. O investimento aí ultrapassa os 20 milhões de reais, mais de 9 milhões do governo do estado e quase 11 milhões de reais em contrapartida da prefeitura de Xanxerê. A promessa, como a gente falou então, é que essa obra resolva de vez o problema das enchentes que há décadas atingem aqui o município da cidade. Assinada então essa obra, o evento ainda não começou, ele estava marcado para as 11 horas da manhã, deu uma leve atrasadinha por ali também, governador um pouco mais, junto com o prefeito. Assinada então essa ordem de serviço para o início dessas obras, a previsão total de conclusão dos trabalhos deve girar em torno aí de 22 meses, ou seja, menos de 2 anos. Um passo importante e que quem comemora muito com a construção desse túnel de quase 1 quilômetro de extensão são os moradores, é a população aqui de Xanxerê, que deve aí ficar mais aliviada quando chove aqui na cidade. A gente segue por aqui acompanhando o evento e logo mais no Tá Na Hora Santa Catarina a gente traz todas as informações. Maria Esther, com você no estúdio. Muito obrigada, Felipe Bastos. Momento importante, momento histórico para a cidade de Xanxerê e o Bastos está lá acompanhando de perto. Até mais. Em setembro, Criciúma vai sediar o Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes. Para saber mais sobre esse evento, a gente vai conversar ao vivo com a Emanuela Justino. Ela está chegando por aqui. Em que data vai acontecer esse congresso, Manu?
Oi, Maria, bom dia mais uma vez. Vai ser nos dias 18 e 19, então dessa vez esse congresso vai acontecer aqui no sul do estado, aqui em Criciúma, e é voltado então, né, como o próprio nome já diz, falar de tecnologia, cidades digitais inteligentes, é voltado a prefeitos, vereadores, representantes de instituições. Para a gente entender um pouquinho mais, está aqui com a gente o secretário de Governança, Thiago Pavan, que já participa aqui conosco sempre, né, secretário? Então, falando agora dessa edição, que é a 8ª, que vai ser aqui em Criciúma, o que o pessoal pode esperar? E é importante a gente falar aqui também que as inscrições são abertas, né, e são gratuitas também. Isso mesmo, é uma alegria enorme a gente poder divulgar aqui, né, que nós vamos sediar o 8º Congresso Catarinense de Cidades Digitais e também Inteligentes, né? Apesar de ser um congresso estadual, a gente tem uma expectativa de receber aqui público de outros estados também que já têm manifestado interesse. E principalmente no momento muito oportuno, porque o planejamento estratégico do governo Vaguinho, né, do nosso prefeito, trata justamente muito disso, né, da modernização administrativa. Então, Criciúma vai poder ouvir muito o que os outros municípios têm para apresentar, mas também teremos bons cases para apresentar. Por falar nisso também, sempre tem, né, aqueles exemplos do que é legal numa cidade em relação à tecnologia, ao digital, que o outro município, são esses exemplos que são legais para serem copiados, né? É legal que o evento ele não se limita a determinados portes de municípios, né? Então, municípios de pequeno porte, médio porte, grandes portes, todos eles têm os mesmos desejos, anseios, sonhos, né, dadas as devidas proporcionalidades. Então, estarem aqui e ter essa troca, ela é importante. Então, essa troca é o que há de mais importante. Mas, além da apresentação de cases de sucesso, haverá também premiação de projetos inovadores para alguns municípios que inscreveram projetos, tem também palestras, empresas privadas que estarão apresentando soluções de mercado e muito debate, bastante discussão. Então, qualquer funcionário público, agente público, né, gestor público e até mesmo entidades do terceiro setor que acabam sendo braços do governo e assim como entidades privadas e o meio acadêmico também, qualquer curioso no assunto sobre gestão pública, administração pública e principalmente sobre cidades inteligentes, é convidado a participar, né, de forma gratuita. Legal, então, bom, hoje é dia 22, o congresso vai acontecer mês que vem, praticamente daqui a um mês, mas por que a gente está falando agora? Porque o pessoal precisa fazer a inscrição e se programar também, porque vão ser 2 dias e a expectativa é receber muita gente, então como é que o pessoal pode fazer a inscrição? E o local também vai ser no Centro de Inovação da Unesc, né? Exatamente, nos dias 18 e 19 de setembro, então praticamente um mês, é bom que as pessoas se organizem para virem para Criciúma, né? Então, todo o nosso entorno aqui é convidado, mas todos os municípios do nosso estado, né? É importante que tenham representatividade aqui. Nós já tivemos a alegria de sediar este evento, né, na 4ª edição dele, nós tivemos a representatividade de 100 municípios brasileiros aqui, 300 pessoas, foi muito legal. E agora, novamente, então, que as pessoas se programem para virem a Criciúma, o prefeito vai estar apresentando a nossa cidade, né, as vocações da nossa cidade, falar sobre cidade inteligente, que não é só tecnologia, é falar sobre sustentabilidade e também humanização, que é hoje, né, as grandes metas que nós temos dentro da gestão pública municipal. Perfeito, então muito obrigada, secretário Thiago Pavan, secretário de Governança, falando um pouquinho mais sobre esse evento. Então, as inscrições lá no site Simpla, que está aparecendo aí na tela para vocês, e o negócio é se programar, falta praticamente um mês, mas vai ser um evento bem legal que dessa vez vai ser sediado aqui no sul do estado, aqui no município de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Coisa boa, Manu. Obrigada, viu, pelas informações. E a seguir, prepare o bolso. A conta de luz vai ficar mais cara a partir de hoje. Quer saber o motivo e de quanto será esse aumento? A gente te conta depois do intervalo. Tem imagens? Vamos dar uma espiadinha. Tem laguna pra gente ver o sul do estado? Olha lá, o tempinho um pouco mais emburrado hoje, mas o sol vai aparecendo e o calorão também, hein? Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta sexta-feira e atenção, conta de luz mais cara a partir de hoje. Isso porque começa a valer o reajuste anunciado aqui para Santa Catarina. Ao vivo, Jean Ferreira traz mais informações e explica de quanto é esse aumento e também como é que ele vai afetar a conta, o que é que levou essa tarifa a subir, a ficar mais cara também. Jean, conta pra gente. Maria, é isso mesmo. Informação que a gente, infelizmente, está acostumado, né, a ouvir, mas que não é tão boa, né, tão boa aos nossos ouvidos e ao nosso bolso.
O reajuste, Maria, que foi anunciado então pela Celesc nessa semana e começa a valer a partir de hoje, dia 22 de agosto, vai ser de 13,53% em média no aumento da energia elétrica em Santa Catarina. A Agência Nacional, então, de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou esse aumento, né, esse reajuste já na terça-feira, então a partir de hoje começa a valer. É dividido, né, para cada tipo de unidade consumidora, Maria. Para unidades consumidoras residenciais, o aumento vai ser de 12,3%. Eu fiz uns cálculos, Maria, para a gente entender, né, o que representa. A gente fala em porcentagem, mas a gente não sabe na prática, né, quanto que isso vai afetar no bolso. Para uma residência que gasta em média R$ 150 por mês na conta de luz, o aumento vai ser de R$ 18,45 na média. Então você que paga lá R$ 150 no mês, vai pagar mais R$ 18 nessa fatura, né? Para pessoas, né, unidades consumidoras do grupo A, aquelas que utilizam alta tensão, como indústrias, né, empresas, o reajuste vai ser de 15,8%. Já o grupo B, na baixa tensão, comércio, área rural, né, que não utilizam tanta energia elétrica, vai ser de 12,41%. A Celesc, né, explicou que o que teve forte impacto, né, o que levou esses aumentos foram as altas dos encargos federais, viu, Maria? Vou pedir para colocarem um telão na tela, para você entender, então, o que motivou esse aumento. Foram os encargos federais, como o CDE, de mais de 36% de aumento na conta, né, da Celesc. Então, eles acabam repassando esse valor para o consumidor final. E também os subsídios da tarifa social, que acabam refletindo, então, né, na conta geral ali de luz, que é distribuída para todas as unidades consumidoras. O maior impacto, Maria, vai ser para famílias de baixa renda, né, e pequenos comércios. Então, como eu falei antes, para quem pagava R$ 150, a partir de hoje a conta de luz vai vir com mais R$ 18,45 em média. Uma notícia não tão boa, né, mas que a gente espera que logo a bandeira de luz baixe, né, e volte ao normal. Nós estamos em bandeira vermelha. A gente espera que logo volte ao normal para que a gente consiga reduzir também aqui em Santa Catarina a conta de energia que pesa no bolso, né? No final do mês a gente sua para pagar, Maria. Voltamos ao estúdio. Obrigada, viu, Jean, pelas informações. Quando a gente fala R$18, nem parece tanto assim, mas acontece que a gente não tem só a conta de luz para pagar, né? São todas as outras contas, todos os outros boletos. Se a gente tem esse aumentinho em cada uma delas, a gente acaba sentindo bastante no bolso. Obrigada pelas informações, viu, Jean? Agora, 12:03, esporte chegando por aqui. Boa, Maria! Bora falar de esporte nessa sexta-feira aqui no SCC Meio-Dia. E a gente já começa passando os jogos dos catarinenses que entram em campo pela Série B. A gente já pode colocar, inclusive, a tabela, porque tem muito futebol. Já começa hoje, a gente tem Atlético e Chapecoense lá na Arena Sicredi de Minas Gerais, às 19 horas. Sem o lateral Maílson, porque a Chape tem esse desfalque agora durante a competição, porque ele foi para o São Paulo. Se vencer, o Verdão do Oeste, que é o único catarinense no G4, se assegura ainda mais na tabela de classificação. Hoje também tem Criciúma, 9h35 da noite, contra o Novo Horizontino, o Criciúma que joga em casa. E se vencer, o Tigre pode momentaneamente entrar no G4 da tabela de classificação, porque tem 33 pontos e é o 7º colocado. Já o Novo Horizontino é o primeiro da zona de classificação com 36. Confirmando a vitória, o Carvoeiro empata em pontos com o adversário, mas como tem mais vitórias, aí pode entrar no G4, mas isso depende também dos resultados paralelos para permanecer lá. Já o Avaí só entra em campo na segunda-feira, 9h30 da noite. O Avaí que joga em casa na ressacada. E já que a gente está falando do Avaí, a situação fora de campo é que realmente preocupa, porque os profissionais seguem com os salários atrasados. E ontem, devido a isso, o clube emitiu uma nota sobre a situação. Olha a nota, dizendo que quitou integralmente a folha salarial
de funcionários e atletas da base, mas que segue em busca de recursos para normalizar o mais rápido possível a situação financeira do elenco principal. Hoje pela manhã, o Avaí treinou o elenco principal. Ontem à tarde não teve treino, como a gente anunciou ontem aqui no SCC Esporte. E a gente fica, claro, acompanhando essa situação para ver como fica, se paga, se não paga e como é que vai ser segunda-feira a situação do Avaí, que tem jogo marcado na ressacada. Isso pela Série B. Bora falar da Série C também? Porque tem muito jogo que acontece fora de casa. O quadricolor tem uma missão complicada, vai enfrentar o líder Caxias lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Brusque é o 9º colocado, 22 pontos, e caso vença, entra no G8 devido aos confrontos diretos da rodada. Sábado, às 5 horas da tarde. E amanhã, 7h30 da noite, tem o Figueirense que joga contra o Floresta. Gente, faltam só 2 jogos para o término dessa fase. O Alvinegro está com 2 pontos acima do Z4 e a 3 do G8. Caso vença, o Figueira encaminha a permanência na Série C de 2026 e fica ali, ó, ali, na portinha de entrada do G8. E vai ter a vida definida na última rodada, que é fora de casa contra o Ipiranga. Então, esse jogo é muito importante para o Figueirense, se quiser permanecer na Série C e se quiser ter uma chance de classificar ainda para a próxima fase da competição. O futebol passado a limpo, os jogos do final de semana, Série B e Série C. Mas agora, bora falar de torneio internacional de futsal feminino. Vem comigo, Oliveira, porque a Seleção Brasileira Feminina de Futsal está em Xanxerê, disputando os jogos importantes que acontecem por lá. É só... E olha, a expectativa é de muita gente aí no ginásio, inclusive Felipe Bastos está por aí. Bastos, conta pra gente, essas meninas que estão dando um show, estão vencendo todas. Como é que tá por aí, Bastos? Conta pra gente. É sim, Angélica, dando um verdadeiro show. A gente fala ao vivo da casa onde está sediando os jogos do 3º torneio internacional de futsal feminino. Eu vou pedir para o Andrés mostrar a Arena Ivo Esguissardi, que tem recebido, olha, Angélica, cada jogo nesse torneio. Logo mais, 8h30 da noite, vai ser a última rodada da primeira fase, viu? Destaque, então, para Brasil e Colômbia. As duas seleções estão invictas no torneio internacional, já garantiram vaga, inclusive, na grande decisão, na final do próximo domingo, viu? O duelo está marcado para logo mais, 8h30 da noite, e olha só, lotação máxima. Todos os ingressos foram distribuídos, confirmando aí mais uma vez o título de Xanxerê como a capital do futsal feminino no Brasil. Antes do grande jogo da noite, 8h30, Brasil e Colômbia, a programação vai ter ainda, 6 horas da tarde, Marrocos e Guatemala, também aqui na Arena Ivo Esguissardi. As duas seleções buscam a primeira vitória no torneio e se reencontrarão no domingo para a disputa do 3º lugar. Agora, um detalhe importante, viu, Angélica? A gente chegou agora pela manhã aqui em Xanxerê, não se fala em outra coisa aqui na cidade. Todo mundo muito feliz, muito alegre, são 4 seleções, é claro que a gente puxa a brasa para o nosso assado, a seleção brasileira, muita gente comentando também, não é à toa que é sucesso de público, a arena lotada todas as noites, pena que no domingo já termina essa competição, mas olha, o pessoal, muita gente já fala, viu, que Xanxerê é a capital do futsal feminino aqui no país, e um detalhe importante, é a terceira edição do torneio, terceira vez que Xanxerê recebe essa competição. O pessoal já está comentando na edição do ano que vem. Angélica, agora é com você no estúdio. Lembrando, a entrada é de graça, ninguém paga nada. É vir para cá e assistir esses baita jogos aqui na Arena Ivo Esguissardi. Angélica Varaschini. Boa, Bastos! Até pelas imagens ali que a gente viu, realmente os outros dias cheio o ginásio, e que se espera que isso aconteça também no final de semana. Boa sorte para a nossa seleção brasileira de futsal feminina. Valeu, Bastos! Bom final de semana para você. Mas agora, aqui no SCC Esporte, bora falar de Copa Santa Catarina?
clubes que vai disputar a competição é o Barra, um clube novo, mas que conta, olha, com uma estrutura de primeira, principalmente quando a gente fala do centro de treinamento. O Barra, que inclusive antes da Copa Santa Catarina, tem um confronto amanhã pela Série D. Se vencer o Ceilândia, está nas quartas de final da competição. O PC e o Felipe Andrade foram lá para conhecer um pouquinho dessa estrutura do CT e eles contam tudo pra gente. Dá uma olhada na sequência de imagens. Tem academia e centro de performance esportiva, departamento médico com fisioterapia, refeitório, lavanderia, alojamento para 120 atletas e até sala de jogos e de estudos. A gente sente prazer em estar aqui trabalhando, né? Então o ânimo do atleta é outro, né? E como você disse, as condições de trabalho são favoráveis, de campo, de fisioterapia, né? Da preparação. Então isso eleva o nível dos atletas. São 5 campos de futebol para treinamentos e jogos e um estádio para 5.500 pessoas. O dono dessa estrutura moderna e completa é um novato em ascensão no futebol catarinense. Com as novas instalações, até a vida de treinador fica mais fácil por aqui? Eu acho que isso aqui é o que o futebol brasileiro teria que ter. A gente sabe que não é a minoria ainda, né? O Barra hoje tem uma estrutura de Série A, né? Mas é claro que facilita para você ter uma qualidade de trabalho. O CT do Barra Futebol Clube está localizado às margens da BR-101, entre Balneário Camboriú e Itajaí, e ocupa uma área de 300 mil metros quadrados. Nada mal para quem começou do zero há apenas 12 anos. Eu acredito que é um sucesso, sim, mas esse sucesso ainda tem muito mais para que a gente possa conquistar e subir em todas as esferas, né? Dentro da parte administrativa, dentro da parte esportiva, nós temos sonhos. Sonhar não custa nada, mas a direção não revela quanto custou a construção do complexo esportivo. Mas, afinal, da onde vem a força econômica do Barra? Nós continuamos como uma empresa limitada, um clube empresa, mas com investidores que acreditam que é possível. Com o apoio de um fundo internacional que controla o Hoffenheim da Alemanha, o Barra quer seguir fazendo história. Depois de conquistar o sonho da casa própria e de construir um moderno centro de treinamentos com nível de excelência, de dar inveja a muitos clubes por aí, o Barra agora está pronto para dar o próximo passo. E a ambição é chegar em 8 anos à Série A do Campeonato Brasileiro. Dentro de uma expectativa racional, né? Tirando a paixão e trazendo mais para a racionalidade, é possível, sim. Possível, sim. Mas o clube sabe que é preciso dar um passo de cada vez. A gente ainda precisa passar da Série D para a Série C e assim sucessivamente. Então nós temos que construir isso tudo para que o Barra chegue no momento certo, com 20 anos, talvez comemorando uma participação entre os grandes do futebol brasileiro. Com sonhos ambiciosos e ao mesmo tempo com os pés no chão, no próximo sábado o Barra pode dar mais um passo importante rumo ao seu objetivo. Enfrenta o Ceilândia e uma vitória simples pode colocar o Pescador nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Em busca de um segundo semestre perfeito, a equipe também está de olho na Copa Santa Catarina. O clube também quer estar na Copa do Brasil do ano que vem. Então é um campeonato que nós vamos vir forte. Claro que se nós passarmos, talvez as primeiras rodadas nós vamos ter que estar conciliando, né? Mas o Barra vem forte, independente. E esperamos que venha para brigar pela vaga da Copa do Brasil. Vaga na Copa do Brasil, que só a Copa Santa Catarina pode dar para as equipes, além de Série D do Campeonato Brasileiro. E é por isso que a gente segue falando na Copa Santa Catarina. Já vou abrir aqui com os meus convidados especialíssimos hoje aqui no SCC Esporte, porque, gente, anota na agenda de vocês. Temos o primeiro jogo com transmissão aqui na telinha do SCC SBT. É dia 9 de setembro, terça-feira, e tá aqui, ó, um clássico para você. É a estreia da Copa Santa Catarina, Figueirense e Avaí, 9h30 da noite. Por isso que o nosso timaço do esporte está aqui. Sérgio Murilo, nosso narrador, e Sandro Ventura, nosso comentarista.
Mas que prazer, meus amigos. Que coisa linda ter Prazer vocês é aqui. Prazer Ainda mais nosso. agora que a gente tem o quê? Definição estreia. O que dá para dizer dessa partida? A gente que estava, obviamente, ali olhando, né, o CT do Barra, que tem uma estrutura incrível. Mas falando da nossa estreia, Sandro e Sérgio, Figueirense e Avaí, clássico. Começamos bem demais, né? Com certeza. Um abraço a todos em toda Santa Catarina. É um prazer novamente estarmos aqui. Vamos para a segunda temporada da Copa e me parece que uma Copa mais bem estruturada, mais bem organizada, a divisão dos grupos. Tínhamos um grupo com 5, infelizmente com a desistência do Juventus, todos os grupos com 4. A estreia é a maior rivalidade, é o maior clássico de Santa Catarina, Figueirense e Avaí. Dispensa comentários. Independente se o Avaí vai com sub-20 ou não, existe uma rivalidade muito forte e a gente está preparado aí para o dia 9, a grande largada aqui no SCC SBT. Verdade, Sandro. E o Sérgio falou bem, pode ser que o Avaí venha com a equipe sub-20, o Figueira hoje ainda pensa, né, numa Série C de campeonato, que está ali naquela situação, mas mesmo assim a gente viu um sub-20 que venceu o campeonato agora, está bem demais a equipe sub-20 do Avaí, então a expectativa é de um grande confronto de duas grandes equipes. Boa tarde a todos, boa tarde, Angélica. Certamente, é uma competição diferente, né? Ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o Concórdia foi campeão ano passado, então é uma competição que abre as condições para todos. Ela tem um grande atrativo, que é a Copa do Brasil, e tem também a parte da Série D, que alguns brigam também por uma posição na Série D. E se tratando de clássico também no início, eu não confio totalmente nessa questão de time B. Então, tu acha que vai vir? Pode vir aí? Dependendo da condição das equipes no Campeonato Nacional, pode mesclar com alguns jogadores que não estão sendo utilizados. Isso é muito interessante também. São grupos grandes, tanto do Figueirense quanto do Avaí, então pode haver essa mescla em relação ao clássico. Ninguém quer perder, ninguém quer entrar fraco no clássico. Então o torcedor também cria essa expectativa. Tudo pode acontecer. Nós vimos ano passado a final Marcílio Dias e Concórdia. Exato. Então é uma competição que coloca todos em igualdade, mesmo tendo a estrutura dos grandes clubes do estado. Todos entram na mesma condição e as surpresas sempre acontecem. Então esse ano não deve ser diferente. E Sérgio, até falando em relação a isso, o Figueirense, por exemplo, o técnico do Figueira hoje da Série C, o contrato dele é até o final da Série C, esses últimos jogos. Vai ter uma mudança, será, no comando técnico do Figueirense para a Copa Santa Catarina? Como é que tu acha que pode vir o Figueira aí? O contrato do novo técnico do Figueirense, o Cizenando, é até o final da C. O final da C pode ser a primeira fase, se o Figueirense não classificar. A probabilidade de não classificar é bem maior, isso é matemático, é bem maior do que uma classificação. Hoje em dia, a classificação do Figueirense depende vencendo o final de semana e depois vencendo o Ipiranga na última. Mesmo assim, contando com uma combinação de resultados. Exato. Pode acontecer? Pode. Se acontecer, permanece o Cizenando no comando do Figueirense. Se não acontecer, ele já declarou isso, ele volta para o Capivariano. E será que o Figueirense vai optar, se caso não classificar, algo de casa? Deve trazer um novo comandante para a Copa SC? E aí já tem informações, Angélica, nos bastidores. Olha os bastidores que a gente gosta. Nas redes sociais, os grupos de torcedores, que o Figueirense tem uma conversa, me parece, com um treinador que treinou a Chapecoense. É um treinador conhecido, Humberto Louser. Me parece que tem alguma coisa nesse sentido. Estava lá em São Bernardo. Eu não posso afirmar. Assistiu o jogo? Isso. Aí já dá indício de alguma aproximação. Então, é possível que, após a Série C, se não ficar o Cizenando, pode aparecer Humberto Louser. Aí, opinião, penso que esse é o caminho. Se não ficar o Cizenando, se caso o Figueirense não classifique e o Cizenando vai embora, o Figueirense precisa de um treinador para a Copa Santa Catarina e já para o Campeonato Catarinense do ano que vem. Para emendar de vez, né? Tapar furo agora é só empurrar o problema com a barriga. E uma boa reformulação também, né, gente? É bom, porque importante. o Figueirense está passando por um sufoco e é preciso analisar essa questão do grupo. Verdade. Gente, então tá aí nossa estreia dia 9 de setembro, 9h30 da noite. Figueirense e Avaí, um clássico. Preparados, tudo certo, já tiraram até as fotinhas, tá tudo certo, dupla? Preparadíssimos. Time entrosado, né? De norte a sul. Nós já jogamos juntos aí há muito tempo, né? Então já conhece, né? A passada, tudo, passe, como é que é, só do olhar já dá pra saber. É meio toque só, Angélica, na bola. Terça e sábado vai ser o grande prato do esporte, o futebol, com Copa Santa Catarina. Vamos lá, com todos presentes. E a novidade, né?
ou Copa do Brasil ou Série D. Quem ganhar escolhe a vaga. É isso mesmo. Pessoal, dupla, obrigada pela participação. Obrigado, Sérgio, Sandro. Obrigado. Semana que vem vocês estão aqui de novo, já se preparem, tá? Mas antes da gente encerrar o SCC Esporte, vou pedir para o Sandro e o Sérgio ficarem aqui só para a gente chamar uma informação legal. O Joinville, no final de semana, vai acontecer lá a primeira Copa Rocks de kart no Parque o Kartódromo lá da cidade. Expectativa? 150 pilotos. Luiz Felipe tem os detalhes. Amigos da SCC Esporte, Angélica, olha só, estou aqui no Parque Kartódromo com o Márcio, ele que é administrador aqui do parque. Márcio, amanhã, a partir das 7h30 da manhã, tem um evento muito bacana, que é como é que chama o evento de kart que vai estar rolando aqui amanhã? Copa Rockets. Copa Rockets, que vai estar acontecendo a partir das 7h30, nesse espaço incrível que nós temos aqui em Joinville. Como é que vai funcionar esse evento de amanhã, Márcio? Então, Luiz, é uma alegria muito grande para nós aqui amanhã, porque é a primeira Copa Rockets que está acontecendo aqui no Parque Kartódromo. A Copa Rockets é o maior campeonato do Paraná de kart rental, que eles vão fazer a primeira edição aqui em Santa Catarina, aqui no Parque Kartódromo. Amanhã nós teremos aqui aproximadamente 150 pilotos de 4 categorias, acelerando os motores aqui a partir das 7h30 da manhã. Nós vamos ter pilotos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ou seja, um evento para a família, a entrada é gratuita da Copa Rockets, né? A entrada é gratuita. É isso aí, então olha só, a Copa Rockets vai acontecer amanhã aqui no Parque Kartódromo. Além disso, tem costelaço, tem hip hop nesse espaço tão belo aqui, feito para a família de Joinville. Então, convite feito, hein? 7h30 da manhã, aqui no Parque Kartódromo, Copa Rockets de kart. Vem para cá. Boa! Dado o recado, todo mundo convidado. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana. Segunda eu tô de volta. Agora Cleiton Ramos e Maria Esther seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Tchau! Tchau, Angélica. E louco aí pelo clássico de estreia na Copa Santa Catarina, um show de transmissão aqui no SCC SBT. Olha só, agora um assunto sério, hein? Saúde. Bom, normalmente quando bate aquela dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, não é não? Mas olha só, para se concentrar em uma atividade ou produzir mais, você usa algum estimulante? Muitas pessoas têm tomado remédio controlado sem nenhuma orientação médica, mas isso pode representar um grande perigo. Acompanhe. Você já tomou algum remédio depois de procurar pelos sintomas na internet? A automedicação já entrou no cotidiano de milhões de brasileiros, principalmente com o crescimento nos diagnósticos do famoso TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Foi feita uma avaliação dentro das redes sociais que mostraram que mais de 90% dos conteúdos sobre TDAH não tinham evidência científica. Então as pessoas elas começavam a olhar aqueles vídeos e esqueci minha chave, tu pode ter TDAH. Eu não consigo fazer minhas coisas, eu procrastino muito, isso pode ser TDAH. Então as pessoas começam a se identificar com os sintomas e aí eu tenho TDAH, ela coloca aquilo na cabeça, eu tô com desatenção, esquecimento, dificuldade de fazer minhas coisas, pode ser que realmente eu saia com um diagnóstico inadequado e aí sim, especialmente se eu já tomei uma medicação, então eu tomo um remédio que é para TDAH, me sinto melhor, o que eu penso? Então realmente, eu já estava com os sintomas que eu vi na internet, tomei o remédio, me senti melhor, então eu tenho TDAH. Uma pesquisa de 2024 indicou que 86% dos brasileiros admitiu tomar remédio por conta própria, o que representa cerca de 138 milhões de pessoas no país. Mas esse aparente cuidado pode representar um grave risco. A longo prazo, isso pode ser um problemão na vida, né? Os estudos mostram que quem não tem TDAH e usa medicamento estimulante não tem melhora. Então, não vai melhorar o desempenho na prova, a pessoa não vai produzir mais. E eu tenho maiores riscos de ter prejuízo cognitivo, de ter dependência, de desenvolver um quadro de depressão se eu ficar sem a medicação. Por outro lado, para quem recebe o diagnóstico, a medicação aliada ao acompanhamento médico faz toda a diferença. Para mim, mudou todo o jogo. É um ajuste que tu precisa, né, quimicamente falando, que vai te dar uma outra realidade de vida. E realmente mudou a minha relação com tudo, com a minha família, com meus filhos, com os meus amigos.
um senso de presença numa conversa, numa reunião, e o resultado também profissional na questão de produtividade. E a médica deixa um alerta para quem faz uso de remédios sem prescrição. A primeira coisa, eu acho que é buscar ajuda e entender que tu não vai ser julgado por isso. Eu falo que como psiquiatra eu não sou um juiz, né? Então eu não tô aqui para julgar a pessoa, ela buscou uma ajuda. Então a gente vai ajudar. Então buscar ajuda o quanto antes, entendendo que, bom, naquele momento eu achei que era a melhor coisa a fazer, mas dá para eu buscar ajuda antes que vire um problema. Às vezes eu perco um relacionamento, eu perco um trabalho, porque o prejuízo que eu posso ter fazendo isso acaba sendo muito grande. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 13 e um de 5, e quando eu tô com eles, eu tô com eles, né? Num outro momento eu estaria com eles fisicamente, mas a mente em Nárnia, né? É bem significante, assim, principalmente pro lado profissional, né? E familiar também, né? A esposa da gente que é a gente presente, né? Não pensando 1000 coisas na cabeça do lado dela, né? Um exame periódico pode fazer toda a diferença. Agora vamos lá no portal SCC10, porque um homem testou positivo para a peste após picada de pulga. Como assim, Sofia Gonzalez? Parece coisa de filme, né, Cleiton? Parece. Mas não olha, é. não é, viu? Aconteceu, bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Foi lá nos Estados Unidos, viu? Um morador do condado de El Dorado, na Califórnia, testou positivo para a peste. A informação foi divulgada pelo Departamento de Saúde Pública. Por mais que tenha acontecido lá, é um caso que alerta aí o mundo inteiro, né? Já que hoje somos muito conectados. E segundo o governo, a pessoa pode ter sido picada por uma pulga infectada enquanto acampava, olha só. O caso foi confirmado no início da semana. E segundo o diretor interino de Saúde Pública do condado de El Dorado, a peste está naturalmente presente em muitas áreas da Califórnia. Autoridades de saúde estaduais e locais vão continuar monitorando essa situação. E a peste é mais frequentemente transmitida pela picada de pulgas que adquiriram a bactéria de Esquilos, tâmias e outros roedores selvagens infectados. Mas cães e gatos também podem trazer pulgas infectadas pela peste para dentro de casa. Os principais sintomas e também as formas de prevenção estão detalhados aqui na nossa matéria do portal, numa lista completa aqui. Então dá para conferir, principalmente para quem for viajar ou acampar nos Estados Unidos. Imagina, Cleiton. Vamos falar só uma? Vamos, só umazinha? Tu quer uma? Só Vai umazinha. lá. Tá bom. Não alimente esquilos da Tasmânia ou outros roedores selvagens. É apenas uma, tem várias dicas lá. Tem até umas mais próximas da gente, que é não deixar os animais de estimação chegarem perto desses outros animais, não acampar também em lugares que tem a presença desses animais, né? Então tem algumas dicas aí. Todas você acompanha lá no portal SCC10. Valeu, Sofia. Obrigada. Volta daqui a pouco. Sextou, Obrigado Cleiton. você. Sextou. Você vai voltar, né? Eu acho que sim. Tá. Então, se não for, sextou. Vamos ver, vamos ver. No meu caso, 1h05. A Maria vai demorar mais um pouco, porque a Maria vai ficar no à tarde. Nossa, falar em Maria, tá chegando aí com a previsão do tempo. Se você quer pegar uma praia, Sofia, eu acho que vai dar sol. Acho. Apenas acho ou não. A Maria responde. Pessoal, hoje uma sexta-feira com a cara do verão aqui em Santa Catarina, né? Tempo seco, sol e calor para todo mundo. Eu vou convidar vocês a acompanharem comigo as máximas dessa sexta-feira, porque nem parece que a gente começou a semana com aquelas temperaturas mais amenas. Agora, olha só, no sul do estado, destaque aqui para a região de Criciúma, pode chegar aos 32 graus hoje. Não é muito diferente lá na outra ponta do mapa, ó, extremo oeste com 30 graus nos termômetros, solzão ao longo de toda a sexta. Oeste catarinense tem 28 de máxima, também no meio oeste 28. Até na serra, gente, hoje as temperaturas podem chegar aos 27 graus, muito calor. 30 de máxima no Planalto Norte, 30 de máxima também no Vale do Itajaí. Região Norte 27, Grande Floripa também 27. Aí o pessoal fala, mas será que dá para ir para a praia? Será que não dá? Gente, a gente tem um ventinho aí, viu? Se você não gosta muito de tomar vento na praia, então você deve evitar. Agora, para quem não liga com o vento,
Tá calor, tá gostoso e tem sol para todo mundo, viu? Agora, sábado, aí a gente já tem condições diferentes aqui para o nosso estado, viu? Nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, desde o Grande Oeste até o Litoral Sul, o dia já começa com mais nuvens amanhã e aí a partir da tarde muita instabilidade com chuva e temporais. Nas outras regiões, então pegando Vale, Grande Florianópolis, Norte, Planalto Norte, o sol ainda aparece, mas dessa vez com mais nuvens. E as temperaturas seguem altas amanhã, viu? Sábado, máximas ainda entre 24 e 32 graus e mínimas entre 6 e 14. Agora eu peço a atenção de vocês porque no domingo aí tem mudança no tempo e nas temperaturas. A instabilidade atinge todo o nosso estado com condições para chuva e trovoadas em todas as regiões desde a madrugada, por influência de uma frente fria que está avançando aqui por Santa Catarina, viu? E as temperaturas, elas declinam bruscamente com a chegada de uma massa de ar frio. Então, as máximas no domingo vão ficar abaixo de 17 graus em toda Santa Catarina. Então, olha só, haja saúde para aguentar, né? No sábado tem cidade marcando 32 e aí no domingo não deve passar de 17. Joinville, 17 de máxima, assim como Blumenau. Florianópolis, a capital, mínima de 13 e máxima de 15 graus. Já separa teu casaco aí. Criciúma, máxima de 12. Lages também 12 de máxima, assim como Chapecó na região oeste. Isso daqui, gente, é a máxima. As mínimas entre 9 graus, 10, então vai esfriar bastante. Já fica aí o aviso para vocês para o final de semana com relação à previsão do tempo. E falando do friozinho da Serra, vamos para lá agora? Serra Catarinense se prepara para viver mais uma edição de um dos maiores festivais de inverno do Brasil, que é o Serra Catarina Festival de Inverno, que começa neste sábado em Lages, com uma programação cultural lá na Praça João Costa e segue até o final de setembro, mobilizando aí os 18 municípios da região serrana. Vamos ao vivo para lá? A Sheina Marcon está chegando ao vivo e vai trazer todas as informações sobre as atrações desse festival, que já começa amanhã, não é mesmo, Sheina? É isso mesmo, viu, Maria Esther, e a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Vai começar então a 8ª edição do Serra Catarina Festival de Inverno, que reúne aí todos os municípios da região da Serra Catarinense, os 18 municípios, que vão estar integrados aí com diversas atrações e programações. O evento então começa oficialmente amanhã, a partir das 10h30 da manhã, aqui no calçadão da Praça João Costa, em Lages, e segue aí durante até o final de setembro em todos os municípios. Eu vou conversar com a Rosane Pocai, que ela é a coordenadora do festival esse ano, e a Rosane vai contar pra gente que tem uma programação bem diversificada com gastronomia, cultura, música, artesanato, muita coisa bacana para mostrar e o pessoal vir participar, que é totalmente gratuito, né, Rosane? Isso mesmo, a característica do Serra Catarina é isso, é ser festival em praça, na rua, gratuito para as pessoas e a gente trazer os produtos da Serra para a praça, né? Então nós temos as cervejeiras, temos food truck, temos a exposição de artes, né, de artesanato, aquela feira que sempre acontece na Joca Neves vai estar aqui na praça, então é um dia para toda a família vir para a rua, né? E amanhã começa a programação a partir das 10h30, tem música e também gastronomia. Ó, a gente está mostrando para vocês aqui um pouquinho da gastronomia que vai estar disponível aqui para o pessoal degustar, né? Olha, a gente tem um hambúrguer de pinhão delicioso, né? Com a nossa principal aqui fonte de renda dos produtores, que é o nosso pinhão. Também esse aqui de cordeiro, tem cachorro quente, tem pizza e, claro, as cervejas artesanais que são produzidas aqui também. Mas tem uma programação artística, cultural que acontece, então, amanhã, a partir das 10h30, né, Rosane? E é bem bacana porque vai ter muita coisa, né? Isso, então, a partir das 11 nós temos o Glaucio Maciel, né? Depois temos a apresentação das DEF, as crianças lá das DEF, né? Temos o Maracas, Saques, a Fábrica de Gaiteiros e vamos finalizar com a Luiz e Lucena. Que bacana. E a partir na outra semana, no outro final de semana, a programação acontece em Otacílio Costa. Isso, no outro final de semana é em Otacílio Costa, depois o dia 13 de setembro é em São Joaquim e o dia 20 em Urubici, na Fenatruta. E aí encerra depois, em final de setembro, aqui em Lages. Isso, dia 28 a gente tem o Lages Fashion Day, que é aquele desfile que já acontece tradicionalmente aqui no calçadão. E a gente vai ter um encerramento aqui na praça novamente.
Rosane, obrigada pelas informações. Então fica aí a dica para esse final de semana. Você que mora aqui na região da Serra Catarinense, você que está visitando a Serra Catarinense, passa aqui no calçadão da Praça João Costa a partir das 10h30 amanhã. A programação vai até a noite aqui com várias atrações lá no palco que está sendo montado, lá que a gente mostrou que está atrás da gente aqui. E claro, com a gastronomia típica da nossa região, cervejas, também os vinhos finos de altitude, muita coisa legal para o pessoal curtir e totalmente de graça aqui na praça, no calçadão da Praça João Costa. E a programação segue até o fim do mês de setembro. Marister, volto com você aí no estúdio. Nossa, a Shane deu água na boca, viu? A gente não almoçou aqui ainda. Um hamburgão desse aí combina com uma sexta-feira, né? Combina com sábado também, não é mesmo? Você que está aí na Serra, um convite muito especial aí para esse festival de inverno que vai acontecer por lá e vai até setembro. Obrigada, viu, Shane? Olha a pizza cone, olha só o dogão, o famoso dogão. Coisa boa. O Cleiton já está com água na boca aqui também no estúdio. Vamos fazer uma pausa aqui no meio-dia, a gente volta em instantes com o levantamento inédito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que expôs dados de violência contra a mulher aqui no nosso estado. Todos os detalhes depois do intervalo. Até já. Temos imagens? Olha só Itapema com esse mar azul. BR-101, olha, tranquila nessa sexta, né? Até agora, a gente espera que continue assim. Até já. De volta com o SCC Meio Dia, com muita informação para você. Já sabe, colado com o SCC Meio Dia, tem a Tarde é Nossa. Agora um assunto que causou muita polêmica e também serve de informação. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a responsabilidade das plataformas digitais para proteger crianças e adolescentes na internet. O texto prevê verificação de idade mais rigorosa, controle parental sobre tempo e conteúdo limites para jogos eletrônicos e punições de até 50 milhões de reais para quem descumprir. A votação simbólica teve apoio unânime da base e também da oposição. Confira. Governistas e opositores acabaram lado a lado depois da votação simbólica do projeto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou o clima de união dos partidos. Independente das diferenças políticas existentes na casa, nós estamos dizendo sim à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente de rede digital. E isso é muito importante para o país. O texto chegou a ser alvo de críticas da oposição, mas o relator considerou algumas mudanças apontadas pelos deputados. Retirou tudo que para nós estava ali aparentando censura e nós votamos de forma unânime porque a gente entende que a causa da infância, da criança e do adolescente é uma causa que une a todos nós, independente da ideologia partidária. A base governista comemorou a aprovação do chamado ECA Digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou satisfeita porque o Brasil não tem nenhuma lei sobre internet e, nesse momento, nós estamos oferecendo uma boa lei para a infância brasileira estar mais protegida. O projeto exige regras mais rígidas para a verificação da idade, hoje feita só por autodeclaração. As plataformas terão que criar ferramentas para que pais e responsáveis limitem o tempo de uso e acompanhem o conteúdo acessado. Jogos eletrônicos também ganham limites. Alertas contra uso compulsivo, travas de compra e supervisão obrigatória. E os provedores terão que avisar as autoridades competentes sempre que identificarem suspeita de crime ou violação de direitos. Quem não cumprir pode levar desde uma advertência até multa de 50 milhões de reais, suspensão ou proibição de funcionar. A iniciativa ganhou força após as denúncias divulgadas pelo influenciador Felipe Bressani, o Felca, que apontou a circulação de conteúdos de sexualização de menores em redes sociais e citou o empresário Ítalo Santos, acusado de explorar a imagem dos adolescentes. O vídeo publicado por Felca com as denúncias alcançou mais de 47 milhões de visualizações na internet.
O projeto já passou pelo Senado, mas como foi modificado na Câmara, precisa ser novamente analisado pelos senadores. A expectativa é que seja aprovado sem alteração já na próxima semana. Só então vai para a sanção do presidente Lula. O Senado já avançou em outra frente, a criação de uma CPI para investigar crimes contra crianças e adolescentes. O foco é entender o papel de influenciadores e plataformas na divulgação de conteúdos que sexualizam menores. Agora cabe aos líderes partidários indicarem os parlamentares que vão fazer parte da comissão. E que no Senado o desfecho seja o mesmo, sem brigas políticas, ideológicas, porque aqui o foco é a criança, não é não, Roberto? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Cleito. Boa tarde você que nos... É isso, exatamente. Nessa hora não tem divisão. Tem uma ação que tem que ser coordenada para acabar com isso aí, que é uma pouca vergonha. Quem tem filhos, quem tem netos, quem tem criança perto, quem vê como a criança é tratada no Brasil em algumas situações. Nós estamos vivendo um momento muito triste em Santa Catarina, pior ainda, né? Ô Roberto, agora, se durante esse projeto lá que foi aprovado, o clima foi tranquilo, depois ele ficou quente, porque o deputado Zé Trovão modifica o discurso para evitar má interpretação do ministro Alexandre de Moraes. E deu o que falar, né? Deu o que falar. Foi muito efetivo, digamos assim, foi muito enfático o deputado Zé Trovão, quando ele foi para a Câmara, defender o pastor Silas Malafaia, que vocês sabem, também entrou naquele pacote lá da questão do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro, mas de outra maneira. E aí, quando ele foi defender, ele disse que queria acabar com a vida do Alexandre de Moraes. Rapidamente, Zé Trovão, que é deputado federal por Santa Catarina, do PL, voltou atrás e refez o discurso. Vamos ver o que ele disse. Fazer uma correção na minha fala, quando eu falei do Moraes, eu disse a palavra destruir a sua vida, e isso de maneira nenhuma, a gente não está aqui para destruir vidas, e sim as ações erradas que ele tem tomado. Então eu quero retirar a minha palavra quando eu disse destruir vida e colocar a palavra certa. Nós iremos acabar com a injustiça que Alexandre de Moraes está falando. Eu estou falando, Maria do Rosário, não é você, use o microfone. Mas deputado Coronel Assis. É verdade. Foi uma retirada tática? Foi. Mas é aquele típica coisa que deixa sempre um rabinho, né, Cleito? Um rabicho lá na Câmara. Até dentro das bancadas de oposição teve uma repercussão não muito boa. Mas está dito pelo não dito e está tudo bem. Roberto, mulheres terão 20% de espaço nos plenários legislativos com o novo Código Eleitoral. Opine mais, Roberto. É uma situação que demorou para acontecer. A gente sabe que as mulheres no Brasil têm a maioria da população. O dado do IBGE, de cada 100 pessoas no Brasil, 96 são, para cada grupo de 100 mulheres, 96 são homens. Olha a diferença. Então, a mulher tem que entrar na política. E vai entrar como? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. 20% das cadeiras na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados serão destinados para mulheres. Eu estou falando 20%. Então, quer dizer, se elegem uma bancada de Santa Catarina, por exemplo, que vai ter, a partir de agora, 20 deputados federais, 20% deles, é só fazer o cálculo, né? 4 mulheres terão que ser da bancada feminina. E isso é importante. Eu acho que até a gente consegue mais, né? A gente consegue mais. Mas, no mínimo, isso. Na Câmara de Vereadores da sua cidade é só fazer o cálculo. Pegar quantos vereadores tem e colocar 20%. 20% terão que ser cadeiras de mulheres. Ponto. É uma evolução. E foi mantida a cota de 30% das mulheres nas chapas proporcionais. Quer dizer, o partido apresenta uma chapa para a Câmara dos Deputados, tem que ter 30% de mulheres. Para a Assembleia, 30% de mulheres. Na Câmara de Vereadores, a mesma coisa. Amanhã tem... Ponto e contraponto. Convidado ou convidados? Temos 2 convidados. Olha só, nós conseguimos reunir aqui o presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, o Fernando Batistella, que traz informações super importantes sobre... Pode até trocar o FQ se quiser, Israel. Informações importantes. Você sabia que em Santa Catarina vai dar para abrir uma empresa pelo WhatsApp? Olha! E tirar dúvidas também. Fernando Batistella, esse que está no ar aí, vai falar. E também
trouxemos a secretária estadual de Assistência Social, Mulher e Família, a Adeliana Dal Ponte, que vai falar sobre um assunto interessante. A gente falou sobre violência contra a mulher recentemente. Tem um edital na secretaria para comprar vagas para mulheres vítimas de violência. Exatamente, quer dizer, propiciar que ela saia daquela ligação terrível, daquela dependência econômica financeira e seja uma funcionária com carreira e vontade. 7h20 da noite, espero você amanhã. Até lá. Imperdível, hein? Pô. Com temas, olha, programaço amanhã, hein, Roberto Azevedo? Por falar em mulheres, a Maria vai trazer esse assunto agora, né, não, Maria? Um levantamento inédito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina expôs dados de violência contra a mulher aqui no estado. O estudo analisa apenas os casos que foram julgados e, mesmo assim, o resultado já é impressionante. Dentre todos os crimes, quase 30% dos julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina são contra a mulher. Ou seja, 1 a cada 3 crimes sentenciados no estado são contra mulheres. Analisando o período de janeiro a julho deste ano, foram 23.416 processos julgados, 106 feminicídios sentenciados e 18.300 medidas protetivas concedidas. Nos casos de feminicídio, houve um aumento de 36% em comparação com o mesmo período de 2024 e nas medidas protetivas, 8%. Porém, 89% das vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas de urgência. Segundo o Tribunal de Justiça, muitas vezes por dificuldade de reconhecer casos de violência. Ela não tem culpa nisso. É todo um contexto estrutural, né? Todo um contexto cultural que impede com que muitas das mulheres tenham a percepção de que elas estão sendo vítimas de violência. Esses casos apresentados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina foram identificados e tipificados graças à criação da Lei Maria da Penha, de 2006, que protege as mulheres contra a violência doméstica e familiar. De acordo com o órgão, antes da criação da lei, vários crimes contra a mulher eram tratados como de menor potencial ofensivo. Quando nós falamos da violência doméstica, nós estamos falando da violência que acontece dentro de casa. Então, quão pouco seguro um lar é para uma mulher. E nós precisamos olhar, quando me perguntam quais desses números são os mais impactantes, eu ainda digo que são os números que não chegaram até a gente. Se nós pensarmos, 19 anos atrás não existia a Lei Maria da Penha e esses crimes existiam. E nós sequer registrávamos a existência deles. As medidas protetivas de urgência, também criadas em 2006, são consideradas a primeira ferramenta de proteção às mulheres e, em caso de descumprimento, tem pena mínima de reclusão de 2 anos. Pode ser solicitada nas delegacias de polícia e também virtualmente pelo site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ela pode estar em casa sofrendo a violência e no seu local de trabalho. Daí, durante o seu local de trabalho, não precisa se deslocar para uma delegacia de polícia para pedir essa medida protetiva. Sendo que o prazo máximo para a análise é de 48 horas. Aqui na capital, a média acaba sendo, às vezes, horas ou um dia, imediatamente analisado, imediatamente, uma vez deferido, cumprido também essa ordem judicial. Agora são meio-dia e 49 minutos. Navegantes no litoral norte completa 63 anos já na próxima terça-feira, dia 26. Mas as comemorações já começam hoje. Cris Pinheiro está chegando ao vivo com as informações. Muitos shows, muitas atividades por aí. Cris, conta pra gente nesse cenário bonito que você está no litoral norte. Oi, Maria, lindo demais, né? Eu estou aqui na Beira-Rio, em Itajaí, bem na frente da Marina, bem na frente da Baía Afonso Vípio, para falar que a nossa vizinha Navegantes, como você falou, está de aniversário na próxima terça-feira. Ela completa 63 anos, mas, Maria, a programação começa hoje. A arena das atividades, das apresentações, foi montada novamente bem pertinho da Praia Central, no bairro Pontal, está nos últimos detalhes. A gente até tem umas imagens aí, eu não sei se dá para colocar, mas eu gostaria de falar para você
que essa programação começa hoje, no final da tarde, a partir das 6h30, ali na Arena do Pontal. Rafa Vieira abre os trabalhos na Vila da Regata. Tem palestra hoje também com o velejador André Fonseca, o Bochecha, e o dia, né, a noite encerra com o show nacional de Jefferson e Sueli. Daí no sábado, Maria, a programação inicia às 10 horas da manhã com show. Em seguida vai ter atividades náuticas pelo rio Itajaí-Açu. A programação segue ao longo de todo o dia com bastante shows e encerra a noite com show nacional de Mumuzinho às 10 horas da noite. No domingo, às 7 horas da manhã, já começa com o Festival da Pesca na Praia Central, corrida de papa-lavagem, que são aquelas bateiras, embarcações bem tradicionais aqui na nossa região, aqui no rio Itajaí-Açu. Tem programação de show durante todo o dia e a programação encerra às 10 horas da noite com o show nacional de Guilherme e Benuto. Navegantes, a gente sabe, é um município aqui do litoral norte que está crescendo bastante. Conta com 94 mil habitantes. Os moradores aqui da região e vocês, todos estão convidados para celebrar os 63 anos de Navegantes, que vai ser celebrado no dia 26, terça-feira, mas a programação começa hoje a partir das 6h30 da tarde. Uma opção para todo mundo que está aqui no nosso litoral e curtir o final de semana, né, Maria? Aproveitando, bom final de semana para vocês aí. Um abraço. Igualmente, Cris, um ótimo final de semana para você e toda a sua família aí na região do Litoral Norte. Além de Navegantes, tem uma outra cidade que já está com contagem regressiva para o aniversário, né, Cleiton? É Blumenau, Marister, contagem regressiva para aniversário de Blu. E a Prefeitura já definiu a programação para comemorar os 175 anos de fundação da maior cidade do Vale. O PC vai trazer detalhes de como vai ser essa festa. Eita, ó, falei em festa, de Blumenau ele já abriu o sorrisão. Festa, PC. Cleiton Ramos, olha só, uma data importante merece o quê? Uma grande comemoração. E é o que a Prefeitura está prometendo, uma grande festa para celebrar os 175 anos de fundação de Blumenau, a maior cidade do Vale do Itajaí. Sim, 175 anos de história e uma série de ações, aí uma programação para comemorar esse aniversário. Essa programação já está definida. As comemorações começam neste sábado, dia 23, com uma apresentação da Filarmônica Blumenau no Teatro Carlos Gomes. Mas as ações principais vão acontecer no próximo final de semana, entre 31 de agosto e 2 de setembro. Um dos destaques, uma partida de futebol, Amigos do Beck contra Amigos do Metropolitano, os dois clubes de futebol profissional aqui da cidade, que vai reunir ex-jogadores de futebol, jogadores conhecidos como Edilson Capetinha, Túlio Maravilha e até o Popó Freitas, o Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, estará presente também nessa partida no SESI. O prefeito da cidade, o Egídio Ferrari, delegado xerife de Blumenau, gravou um vídeo para falar mais sobre a programação festiva da cidade. Confere aí. O grande destaque será a entrega oficial do SESI no dia 2, com uma grande festa de aniversário e um jogo histórico entre amigos do Beck e amigos do metrô, com direito à participação de craques do esporte nacional. E para fechar com chave de ouro, shows com O Jajá e Tchê Garotos. No mesmo dia, teremos nosso tradicional desfile na Rua 15 de novembro, às 9h30. E ônibus gratuitos com mais horários disponíveis para ir até o SESI. Blumenau está completando 175 anos e a festa vai ser do tamanho da nossa cidade, gigante. Gigante Cleiton Ramos, deixa eu te convidar também para o corte da maior cuca do Brasil. A gente tem inclusive uma imagem aí para mostrar, já que o prefeito falou que vai ser uma festa gigante. Vamos mostrar aí a maior cuca do Brasil. No ano passado foram 200 metros, esse ano vai passar em 204 metros. É cuca para mais de metro. E atenção, hein? Neste ano o corte da cuca que vai ser distribuída para a população vai acontecer antes do aniversário da cidade.
vai ser no domingo, hein? Anote aí, domingo, 31 de agosto, vai ter o desfile tradicional lá na Vila Itopava e depois no ginásio da escola Christian Federsen, o corte da maior cuca do Brasil. Cleiton, então tá todo mundo convidado para mais um aniversário da cidade, ó. E eu te convido também, eu sei que você é camisa 10, vai ter o jogo amistoso aqui, histórico, né? Entre amigos do BEC e amigos do metrô. Eu te convido, tu vai ser o meu camisa 10. Eu sei que quando a bola cai no teu pé, quando cai no pé, bom, não tem erro, é só correr pro abraço. E desde quando o Cleiton Ramos tem pé ruim, né? É com você, Cleiton Ramos? É o direito. O direito é matador. Também com o volante, com você. Apesar de você vai jogar com a 10, né? Não, eu jogo com a 10 e coloco a bola para você lá na frente, você como matador e a 9. Ó, aliás, você tem altura de bom cabeceador. Obrigado, PC, pelas informações. Está corrido por aqui, mano. Mas demos um recado. Olha só, o PC e pessoal de casa, uma notícia urgente está pintando agora aqui na Grande Florianópolis, hein? 2 pescadores foram resgatados, a gente tem imagem aí. Você está vendo a imagem do Corpo de Bombeiros. Esse naufrágio aconteceu agora pela manhã na Baía de São Miguel, aqui em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em alto mar. Os 2 foram resgatados com vida, passam bem, apesar do susto. Um bom desfecho aí, né? Os pescadores saindo para o alto mar aí para garantir o sustento da família. Teve aí esse pequeno acidente, mas estão bem, graças a Deus. Agora, o assunto é trânsito. Em Lages, a Prefeitura instalou um semáforo inteligente em uma região da cidade com um grande fluxo de veículos para desafogar o trânsito, principalmente nos horários de pico. A Shaina Marcon vai mostrar para a gente como vai funcionar esse sistema por lá. É ao vivo a Shaina? Tá por aqui a Shaina? Ah, então vem cá, ô Shaina, dá detalhes aí. Olá, pessoal. A gente está aqui na Avenida Belisário Ramos, no entroncamento com a Rua Frei Gabriel, porque a gente já falou aqui no SCC Meio Dia sobre a instalação do semáforo inteligente no entroncamento, então, da Avenida Cará, né, conhecida aqui em Lages, com a Rua Frei Gabriel, para auxiliar aí no fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico aqui nessa região. Por isso eu vou conversar com o Ricardo Nerbas, que ele é o diretor de mobilidade urbana do CEPLAN, porque essa obra está sendo executada pela CEPLAN, né, pela Secretaria de Planejamento Urbano de Lages. Como que vai funcionar, Ricardo? Explica pra gente o semáforo inteligente aqui entre a Avenida Belisário Ramos, aqui a Cará, e também a Frei Gabriel, porque esse era um ponto onde realmente tem muito fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico, né? Isso. Tudo bom? Nós estamos aqui, então, colocando esse semáforo inteligente, chamado adaptativo, a partir da segunda-feira, dia 25, onde ele tem sistema de câmeras que ele vai verificar o fluxo de veículos. Então, dentro de um limite estipulado já pelo pessoal nosso da equipe técnica, ele vai fazer a leitura. Não tendo veículo passando, ele entra em amarelo e fecha para abrir o próximo ponto. O que a gente pede muito é a atenção dos motoristas, principalmente daqueles que descem a Rua Frei Gabriel, porque ali não estava acostumado a parar, então agora vai ter segurar um pouquinho o fluxo nesses horários, né? Principalmente porque eu tinha uma retenção muito grande aqui na Avenida Belisário. E aí depois vai abrir o lado da Belisário para quem vem do Colégio Coque, né? No sentido Coque Delegacia. E nós temos que cuidar para a faixa da direita, para aqueles que seguem em frente, e a faixa da esquerda para quem segue à esquerda. Então isso que a gente tem que ter bastante cuidado agora nesse momento. E aí, no caso, essa faixa da direita aqui, quando o semáforo estiver fechado ali da Frei Gabriel, o fluxo vai ser intenso aqui. No caso, o pessoal vai poder passar reto aqui, né? Isso. Então, como nós temos um movimento grande, né, em horários de início de escola, final de colégio, início e final de horário de comércio, essa fila aqui ficava muito intensa. Então, o que a gente está prevendo? É justamente com o semáforo funcionando, vai desafogar bastante. Então, o que ficaria interessante, o importante, né, que o motorista que quer seguir em frente, ele fique na faixa da direita. Porque a partir do momento que eu consigo liberar a faixa, quem vem lá da Dom Pedro, essa fila continua seguindo em frente. Como funciona hoje ali na Avenida Presidente Vargas, próxima à Divina Paneteria, né? E vocês fizeram os testes, né, para verificar esse tempo de espera de cada semáforo, mas isso também vai ser muito verificado através do fluxo de veículos que estiverem passando aqui no momento, né? Sim, as câmeras vão fazer essa leitura e a gente pode, com o decorrer do tempo, ir ajustando esse tempo também de mínimo e máximo de abertura para que melhore cada vez mais o fluxo aqui do local, né? Então é bom os motoristas ficarem atentos. A partir de segunda-feira, então, já começa a funcionar aqui o semáforo inteligente entre a Avenida Belisário Ramos e a Rua Frei Gabriel. E
os motoristas precisam ficar atentos, então, para se adaptar, então, a esse novo modelo aqui desse semáforo que foi instalado aqui. Isso. Muita atenção, então, pessoal, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Eu sempre digo assim, no trânsito, todos nós somos protagonistas, né? Temos que cada um fazer a sua parte e pensando no bem da toda a população, né? Não podemos pensar só em nós, né? Tem que ser em todos, né? Em todos mesmo, né? Ricardo, obrigado pelas informações. Então, tá aí, os motoristas precisam ficar atentos. A partir então de segunda-feira, o semáforo inteligente aqui entre a Avenida Belisário Ramos e a Rua Frei Gabriel vai estar funcionando e o pessoal precisa realmente ficar atento. O local aqui, inclusive, já foi colocado nova camada asfáltica, né? Já está pronto, então, para receber os motoristas por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Xaina, e você já adiantando essa importante informação. 1 agora. Vem comigo aqui. No sul do estado, a Polícia Civil encontrou uma plantação da chamada super maconha. A Manu vai trazer detalhes. Eu pergunto, Manu, alguém foi preso com essa descoberta dessa plantação? Oi, Cleiton. Um homem foi autuado em flagrante, tá? Foi em Laguna. A polícia achou essa verdadeira plantação mesmo, né? Da chamada cannabis sativa ou skunk, que tem aí a potencialidade ainda maior dos efeitos, né? Dessa droga, dessa planta. Aí a polícia recebeu denúncia, depois foi investigar e chegou até esse local. Era uma estufa, na verdade. E ali tinha todo o equipamento, todos os aparatos para essa plantação, realmente, que inclusive também foram apreendidos nessa semana, né? Pela Polícia Civil, depois de uma denúncia que foi feita. Uma outra informação que a gente traz aqui é que não foi um caso isolado, porque nessa semana também foi encontrada uma outra plantação, uma estufa de maconha em Imbituba, no bairro Ibiraquera. Desse caso, um homem foi preso também e por isso a polícia reforça, né, a importância de denunciar, de ter essa informação, levar essa informação do cultivo que é proibido aqui. Então, tudo isso foi apreendido e essas pessoas, então, foram conduzidas pela Polícia Civil. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu, pelas informações. Agora deixa eu me juntar com a Maria, porque o Jean trouxe lá na abertura, Marista. Aliás, você chamou o Jeanzinho sobre a questão do trânsito da nova ponte. Passamos de 1 hora, Maria. Então, quer dizer que já está funcionando? Já está liberada a ponte da Lagoa? Vamos para lá ao vivo ver como é que isso está funcionando na prática? Jean, tudo certo por aí? Tudo certo, sim, Maria. Acabou de ser aberta aqui, né? Agora, oficialmente, os 2 sentidos da ponte. Eu vou colocar aqui na imagem do Christopher para vocês verem, ó. Já os 2 sentidos agora fluindo bem para quem vem, então, do centrinho da Lagoa. Agora, entra nessa rótula aqui, ó, que você está vendo aí na imagem. A viatura aqui da Guarda Municipal já fazendo a orientação aqui, a sinalização. Entra na rótula, faz, então, o contorno na rótula e pode acessar tanto a ponte sentido Rendeiras, quanto o canto dos Araçás, pegando aqui à esquerda, ó. O movimento já é grande, já tem fluxo de gente saindo, então, da ponte também, viu, Maria e Cleiton? Então, a novidade é essa. Nesse primeiro momento, a Guarda Municipal vai ficar por aqui fazendo toda essa orientação aos motoristas, né? Como é um local novo ainda, mas então a rótula está oficialmente aqui aberta, a ponte aberta nos 2 sentidos. A gente espera que isso ajude no fluxo, né? A gente está chegando aí na temporada de verão, a gente sabe como fica a Lagoa da Conceição, né? E toda a região da praia, do litoral. Então a gente espera que essa ponte, né? Esse novo local agora seja um local que desafogue o trânsito por aqui nessa temporada, Maria e Cleiton. Mas já tem a primeira fila da ponte de lá para cá, da Lagoa para o centro, Marista. Eu acredito que nesse momento o povo ainda está entendendo o que está acontecendo, né? Tentando ver, opa, por onde que eu vou, onde é que eu tenho que parar, essa rotatória aí no meio também. Até alguma sinalização, o pessoal entendendo como você falou, parando alguma informação, já dá isso aí. Já dá isso aí, isso mesmo. É o primeiro dia. É o claro primeiro que a gente dia. vai seguir acompanhando aí também, semana que vem com ela já liberada, já com o final de semana na conta, né? Aí a gente vai ver como é que vai funcionar a Ponte da Lagoa. É claro que a gente traz para vocês aqui no SCC Meio Dia. Maria, para mim sextou. Valeu, equipe, obrigado pela parceria, muito obrigado. Você continua. Eu continuo na Tarde é Nossa, porque sexta-feira o programa é animado, tem música, tem brincadeira e tem o nosso jornal. Eita. Vem com a gente.